fazia uso das drogas, sabe? E a minha esposa pegou e falou assim pra mim naquele tempo, ela disse assim, olha, eu vou embora, eu vou abandonar minha família, eu tô deixando tudo pra trás, por causa de ti. Mas assim, tu escolhe, ou é eu, ou é as drogas. Ela falou isso e aquilo pesou no meu coração, porque eu digo, meu Deus, né? Ela Me tinha colocou deixado em tudo. xeque-mate, né? Sabe que pesou tanto no meu coração aquilo assim, na minha mente, de eu pensar assim, como que eu vou, né, abandonar, deixar a mulher que eu amo por causa de uma droga. Eu tive que E fazer uma deixou tudo, escolha, né, pelo sabe? Senhor. Aquilo pesou na balança. Começando mais um Resgatando Valores com Rosana Bastos, diretamente da Espanha. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Entra, pode entrar, porque a casa é sua, a casa é nossa e Deus vai fazer coisas lindas hoje aqui na casa. Mas antes de mais nada, quero convidar você para estar se inscrevendo no nosso canal, para deixar aí o seu ok, like e também escreve seu testemunho. Vê aí os testemunhos que nós já temos postados, testemunhos maravilhosos que vão falar ao seu coração. E não saia daí. Se você chegou até aqui, é um sinal que você deve permanecer para escutar mais um testemunho tremendo que com certeza falará ao teu coração. Quero mandar um grande beijo para a missionária Zilda Araújo, nossa querida e amada irmã, companheira de programa. Um beijão, amada. Que Deus te abençoe grandemente. Um beijo também a Lailinha, a nossa editora. Um abraço forte a Luiz Felipe e a toda a equipe do Resgatando Valores Brasil e Espanha. Sem mais delongas, vamos aqui começando e eu não posso deixar de ler para vocês uma palavra aqui do Senhor, porque testemunhos nos edificam e palavra nos fortalece. Então vamos unir essas duas coisas que vai ser de bênção para nossas vidas. Não esquece que o nosso Resgatando é todas as terças-feiras, tá bom? Às 19 horas. Então vamos ler aqui uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para esse dia, para esse testemunho que vai alcançar a sua vida. Se você puder me acompanhar no livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículos do 6 ao 10, que diz assim: e gostaria que você prestasse muita atenção e acompanhasse para que essa palavra possa chegar até o teu coração. Diz assim a palavra do Senhor através do profeta Samuel. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. O versículo 9. Pelo que Eli disse a Samuel: vai, deita-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel se foi e se deitou no seu lugar. Versículo 10. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo te ouve. Muitas vezes somos iguaizinhos
ao menino Samuel. O Senhor nos chama e a gente não entende, porque na nossa jovialidade espiritual, às vezes nos custa a identificar a voz do Senhor. Mas o Senhor, quando Ele chama, Ele chama. E não é só uma vez. Ele continua chamando até a gente entender, até a gente identificar a voz do Senhor. Assim foi com Samuel e muitas vezes é com as nossas vidas. Então, esse testemunho de hoje, essa palavra de hoje, eu quero deixar aqui como profetizado na sua vida, que é mais um meio pelo qual o Senhor está te chamando. Maria, Maria, João, João, isso mesmo, é você que está aí nos ouvindo e que Deus está te chamando para salvação e para fazer grandes obras na tua vida. Dito isso, eu quero aqui falar do nosso convidado, que traz um testemunho maravilhoso. E antes de aqui darmos a oportunidade para ele estar saudando vocês, eu quero ler um pouquinho aqui de informações sobre ele, para que você fique aí, né, mais conhecedor, mais achegado do nosso convidado. Ele é o pastor Leandro Correia Chavaré. Ele é natural de Canoas, Rio Grande do Sul. Ele é casado com Eliane Pérez Chavaré há 36 anos. Ele é pai de 2 filhos e avô de 3 netinhas. O pastor Leandro, ele congrega há 7 anos na MSBN Málaga, Espanha, mas ele também já pastoreou uma das nossas igrejas MSBN Málaga, na cidade de Torremolinos, Málaga, Espanha. Atualmente, o pastor Leandro faz parte da liderança do Ministério de Missões e Tesouraria da MSBN Málaga. E ele também lidera o departamento de recepção da mesma igreja. Dito isso, pois vamos agora aqui nos focalizar no nosso convidado, pastor Leandro Chavaré. Pastor, seja muito bem-vindo ao nosso Resgatando Valores, a esse canal que Deus tem usado para fazer maravilhas. Fica à vontade. Amém, glória a Deus. Amém, irmã Rosana. Eu agradeço, agradeço a oportunidade, agradeço pelo convite e tenho certeza que será um momento de bênção, para a edificação do corpo de Cristo. E eu estou muito feliz pelo convite, pela oportunidade que eu estou tendo, de poder testemunhar aquilo que Deus fez na minha vida, contar um pouco, da minha pessoa e que isso possa servir para que muitas pessoas sejam alcançadas para a glória do Senhor. Aleluias, amém, pastor. A honra é nossa, o prazer é nosso de recebê-lo aqui. Inclusive o pastor Leandro Correia Chavaré, como o nome já pode aí, vocês identificar um pouquinho. Ele é esposo da nossa amada Eliane Chavaré, que já esteve aqui aí testemunhando. Acesse aí o testemunho dela que está tremendo, está tremendo. Amém? E é isso, pastor. Nós vamos entrar aqui no seu testemunho, no que o Senhor passou na sua vida. E eu sei que cada história é diferente, né, pastor Leandro? E a gente tem ouvido, assim, as pessoas que têm nos comentado em privado, também tem aí respondido embaixo, através dos comentários, diante dos testemunhos que já estão aí no nosso canal, que Deus falou com eles, ou seja, que cada testemunho tem um endereço. Cada pessoa se identifica com um testemunho, então, com certeza, pastor Leandro, Deus vai usar aqui o seu testemunho para falar a muitíssimas pessoas. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então, pastor, como a gente sempre começa aqui, porque para a gente entender melhor o testemunho da pessoa, o que Deus fez, a gente pega aí a base, desde o início. Então, a gente queria que o senhor contasse aqui para a gente como foi o pastor Leandro Menino, quais são as recordações que o senhor guarda na sua memória. O senhor pode ficar à vontade. Sim. Bom, eu
eu tenho coisas que eu posso contar agora, assim, da minha infância. Quando eu nasci, a minha mãe Uhum. contava muito essas coisas, né? E contava pra gente nas nossas reuniões em família, assim, ela contava algumas coisas depois que eu já estava um pouco maior, já entendi, eu guardei algumas coisas. E eu lembro, assim, meus pais, né, eles casaram na cidade de Porto Alegre e depois eles tiveram a minha irmã mais velha, né, que Uhum. infelizmente ela já não está conosco, ela faleceu depois que eu estava aqui na Espanha já. E, e eu lembro que a minha mãe sempre contava que eu era um menino que não dava muito trabalho, assim, quando bebê, né? Que eu era muito quietinho, ficava assim, ela me colocava na frente do televisor e tal, e eu ficava ali quietinho, olhando. Eu lembro que eu tinha um cobertor vermelho, ficava ali, né? E eu chupava o dedo, ficava ali chupando meu dedinho e com o meu cobertor, sabe? E a mãe disse que não, Uhum. parecia que não tinha criança, Era né? E uma muito das coisas também que tranquilo. ela contou, porque a gente, meus pais, assim, eles viajaram muito nesse tempo, de quando eu era pequeno, meus irmãos também, depois com meu irmão também que nasceu depois, a gente fez muitas viagens, assim, mudamos muito de cidades. E eu lembro que a mãe contou uma vez que numa dessas viagens, assim, eles estavam num caminhão da mudança, que estavam levando a mudança, e deu um acidente com esse caminhão. E o vidro, o para-brisa frontal, ele se quebrou no acidente. Uhum. E eu me encontrava no colo da minha mãe. Era bebê e eu saltei do colo dela, em direção à frente. Quando o impacto, né, eu saltei para fora. E a minha mãe, assim, uma coisa que me deixa muito, muito orgulhoso, né? Uma super heroína, assim, sabe? Bem, Ela foi como se fosse um goleiro, né, de futebol e me trouxe de volta, sabe? Eu já estava saindo para fora e ela saltou para glória fora, a assim, Deus. Um me reflexo resgatou e me rápido. puxou para o peito dela, Glória a assim, para os braços dela, Deus. sabe? Então isso eu Aleluia. não tenho lembrança por ser muito Uhum. pequeno, né? Não lembro disso, mas isso impactou muito a minha vida depois Uhum. que eu soube, Glória a sabe? Então Deus. isso foi uma coisa tremenda, assim, né? Do amor, né? Uhum. Daquele zelo mesmo, né? De uma Uhum. mãe por um filho, né? Então isso me marcou muito, sabe? Mas, enfim, assim, a nossa vida familiar, né? Meus pais, eles tinham muito problema, sabe? Eles tinham muito problema, assim, na área conjugal, sabe? Eu lembro que eu vivia, assim, num lar, assim, que tinha muito problema nessa área. Uhum. Mas outro detalhe também que foi marcante, foi uma vez na cidade de Bagé. A gente tinha uns amigos na frente da nossa casa, assim, e a minha mãe deixava a gente ir lá para brincar com os meninos. Inclusive, era um depósito de bananas. Eles eram uns gringos, assim, um pessoal com cabelo bem loiro, sabe? Eram bem gringo. Eles, nós chamamos gringo, né? As Sim, pessoas sim. que têm essa característica. E a mãe deixava a gente ir lá. Só que eu era pequeno e meu irmão menor que eu. E a mãe sempre dizia: pega da mão do teu irmão para atravessar a rua. E nesse lugar tinha um senhor, as pessoas elas deixavam os cavalos soltos, maniados, só com aquela uma corda feita de couro, que no sul acontecia muito isso, né? Os animais soltos assim pastando pelas calçadas onde tinha pasto, que não tinha calçada, então tinha o pasto e eles pastando. E quando nós fomos atravessar esse lugar para chegar ao outro lado, o meu irmão que estava do meu lado, ele soltou da minha mão e foi correndo assim para trás de desses cavalos. Uhum. E esse cavalo pegou e deu um golpe nele, pateou ele, como nós dissemos no sul, né? Quem é do sul vai saber o que eu estou Conheci a falando, né? Deu um expressão. pataço, sabe? Uhum. E o meu irmão caiu estirado, ensanguentado Deus me todo livre. assim, né? E eu vi aquela cena e eu fiquei apavorado. Eu não lembro assim, não posso dizer agora a idade que eu tinha, mas eu era muito Uhum. pequeno. E eu fiquei apavorado e eu gritava para minha mãe, para ela vir me socorrer meu Uhum. irmão, que o sangue escorrendo. E a mãe saiu de dentro de casa assim com o vestido todo floreado, né? Um vestido que Uhum. ela tava de tá em casa. Uhum. E ela saltou assim o portão e foi lá e pegou meu irmão nos braços assim, sabe? Se ensanguentou todo assim, sabe? E aquilo ficou muito marcado, sabe? Então foi coisas fortes assim, né, da minha infância essa eu presenciei, que eu estava ali, né, que eu fui
alvo disso, estava junto. E ficou marcado, sabe? Até eu tenho um negócio hoje, assim, eu não sei se foi por esse fato, que eu não posso, com sangue humano, sabe? Eu tenho tipo um trauma, assim, que eu não posso ver sangue humano. Que o Senhor Eu lembra, lembro e me para, sabe? traumatizou, né, Talvez seja por pastor? esse fato, entendeu? Por ser muito pequeno, eu não sei dizer o porquê, né? Mas eu tenho esse problema. Até hoje, assim, sabe? Eu luto contra isso, né? Porque eu quero poder ajudar uma pessoa que esteja, sabe? E infelizmente, às Como lhe vezes, eu não paralisa um pouco, e foi consigo. uma cena muito É forte, muito né, forte. pastor? Então, aí nós fomos para outros lugares, trocamos de cidades várias vezes, moramos com familiares também, né? E nós chegamos a Uruguaiana, na fronteira, né? Meu pai sempre buscando uns melhor trabalho e viajava pelas cidades para buscar um trabalho melhor e tal, e conseguiu um trabalho em Uruguaiana, na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina, com a cidade de Pasto de los Libres, e conseguiu um trabalho numa cooperativa de lã lá, ele era classificador de lã, e começou a trabalhar ali, e a nossa vida começou também a melhorar, sabe, nesse tempo, né? A gente começou a ter prosperidade ali, mas as brigas eram constantes, sabe, dos meus pais, assim, minha mãe Ainda que muito a situação ciumenta e financeira tal. tenha melhorado, Melhorado, mas o a ambiente vida não mudou. conjugal não era da mesma maneira, sabe? Sempre existia isso e a gente via eu ficava muito triste, eu era muito revoltado, fui crescendo. Inclusive tinha vizinhos nossos, tinha uma família de uns vizinhos nossos, assim, ó, que eu amava estar na casa deles. Meu pai comprou um terreno nesse lugar e começou a construir a nossa casa. E quando a gente mudou para lá, que a gente pagava aluguel, meus pais pagavam aluguel e a gente estava em vários lugares assim na cidade. Eu recordo de dois assim, que a gente alugava. Depois ele conseguiu comprar o terreno nesse lugar e começamos a construir nossa casa. Só que eu passava mais tempo na casa dos vizinhos do que na minha própria casa. Porque eu não eu me sentia tão bem naquele lugar assim, sabe? Eles não tinham dinheiro e era uma família numerosa, bastante irmão. Sim. E eu tinha um que era da minha idade assim, eu regulava comigo de idade. E então eu me identificava muito assim ali, sabe? Você Eu sentia gostava, eu me paz em sentia outro paz, lugar. me sentia feliz naquele lugar. E a mãe, quando, né, nos chamava para casa e tal, eu não queria estar em casa, mas eu tinha que fazer o trabalho da casa, né, estar cuidando, zelando pela casa. Minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava, então a gente era responsável. Assim, minha mãe sempre foi muito zelosa, sabe, pelos afazeres da casa, e eu não me queixo disso, que eu aprendi muito com isso, Que sabe? bom. Mas foi o que aconteceu, né, na época. Aí, essa foi um tempo assim, eu comecei depois a trabalhar no mercado, no supermercado, onde a minha mãe trabalhava. Foi caixa, depois passou a ser chefe de caixa e tal. Então ela, né, e daí ela conseguiu um trabalho de meio período para mim como menor aprendiz. Naquela época não se chamava menor aprendiz, mas era meio turno. Na época eu tinha uns 14 anos. E eu comecei a trabalhar no supermercado, aí com aquela revolta em casa, meus pais sempre naquelas brigas, coisas assim, que meu pai às vezes saía de casa, ou então ficava num lugar separado da casa, sabe? Aquilo me entristecia muito. Eu pensava assim, eu dia que eu tiver minha família, eu quero ser diferente. Eu pensava comigo, sabe? Eu não quero passar por isso, porque eu tô vendo que isso aí não tem resultado, né? Essas coisas. E eu julgava muito meus pais e era muito revoltado. Saí de casa uma vez, sabe? Quando eu comecei a trabalhar, eu me achei meio que dono de mim, assim, sabe? Meus pais não podiam falar nada, que eu já Você ficou ficava meio rebelde rebelde, aí, eu já né? estava na rebeldia, sabe? E aí uma vez eu saí de casa, fui morar com uns amigos, umas pessoas assim, né, que a gente conhecia, não eram amigos, mas eram pessoas conhecidas, né? Tinha um que era amigo mesmo, assim, mas os outros eram conhecidos que moravam tudo junto. E aí eu fui morar, morei um tempo ali com eles e daí voltei para casa. Não deu muito certo lá e tal, eu voltei para casa, né? E daí depois eu comecei a estudar no noturno da minha escola, porque de tão rebelde que eu era, irmã, que o diurno do colégio da escola já não me aceitavam mais. Era expulso, Eu, então ou já. quando chegou nesse ponto, assim, ou era que chamaram meus pais e disseram assim, ó, ou ele vai para o noturno, ou ele vai ser convidado a se retirar da escola. Meu
né? Numa Deus. forma que hoje se fala, né? Sim. Mas naquele tempo vai ser expulso mesmo, porque aqui nós não queremos ele mais no diurno. Ele é problema e a gente não quer ele mais aqui. Bah, daí, o que tinha que fazer? Vou pro noturno, né? Tem que estudar. Aí trabalhava de Durante o dia, durante o dia. dia, trabalhava no mercado, depois comecei a ganhar mais também, porque eu já comecei a trabalhar todo o período, trabalhava final de semana e tal. E tinha minhas gorjetas, né, que eu gostava de ganhar ali, que tinha muito argentino, muito uruguaio, que iam na época, eu ganhava muita gorjeta, então, né, eu sempre tinha meu dinheirinho. E comecei a fumar, beber, me juntar com outras pessoas, assim, sabe, nas festas e tal. E nesse período noturno, eu lembro que meus colegas começavam, tudo eles saíam assim para o barzinho da esquina, tinha um barzinho lá que a gente ia tomar né, uma bebida forte, algumas coisas a mais também. Comecei a descobrir outras coisas, sabe? Comecei a descobrir as drogas, né? E tava ali. Só que esse pessoal da minha turma, uma coisa interessante, que eles saíam, eles faziam as festas deles, mas eles estudavam. E eu, quando eu passei para o noturno, eu não estudava, eu só queria farra. Eu só Nossa, o senhor queria então fazer era mais ou festa, menos mais sabe? Eu rebelde. estava Ou não? mais Estava rebelde, mais cada vez rebelde. mais, sabe? Cada vez mais, né? Aham. E eu não estudava. Chegava na época das provas, das coisas, eu sempre tinha nota ruim, porque eu não estudava, Uhum. né? E Mas o a- senhor morava nessa época com seus pais? Não, o senhor morava com já. meus Ah, porque pais, o senhor morava, voltou sim, e mesmo voltei, daí assim. eu fiquei lá com eles, né? Fiquei lá com eles, morando e tal, mas sempre Uhum. naquela rebeldia, assim. Foi muitos Pastor, momentos, sabe, e o senhor marcantes acha que que, assim, a sua atitude de rebeldia, porque no começo o senhor era um menino normal, né? O senhor nos comentou no início que o senhor era um menino normal, né? Tranquilo até então, mas aí vieram aquelas brigas na sua casa, né? Um lar disfuncional, como nós dizemos no linguajar mais moderno hoje. sim, O senhor acha que isso influencia uma criança? Um lar não funcional, né? Onde tem contendas, brigas, ainda que tenha dinheiro, porque depois a posição social da sua família econômica mudou, mas o senhor tinha que ir na casa do seu amiguinho para sentir paz. E lá não tinha talvez abundância, né? Mas o senhor sentia algo diferente. Então, sim. o que o senhor fala sobre isso? O senhor acha que um lar disfuncional pode mudar a personalidade de uma criança? Com certeza, isso é muito provado também, né, nos estudos que fazem. Hoje em dia tem muito estudo, né, em relação a isso. E com certeza, uma família, né, um casal que ele não está bem no seu casamento, com certeza isso vai refletir no Atingir nos filho, vai filhos. refletir nos filhos. Infelizmente, a gente tem que ser realista e falar isso, né? Verdade. Que isso reflete na família, nos filhos, e por isso que as pessoas às vezes não entendem porque que, mas tem que fazer uma avaliação, né, do seu casamento, da sua vida conjugal, se isso tá, tá sendo bênção ou está sendo uma maldição, né? As pessoas, muitos que estão nos assistindo, vão nos assistir, podem não ter essa coisa do cristianismo, que nós conhecemos a palavra de Deus hoje, graças a Deus que nós Sim, é conhecemos a palavra de verdade. Deus, mas tem coisas que são base da sociedade. Tem coisas que são base da sociedade. Então, quer dizer que eu não estou aqui também só falando do cristianismo, né? Sim. Daquilo que, Uma estrutura ética, das coisas, né, que né, Deus pastor? estabeleceu, Sim, sim. mas da Bons ética princípios. como seres humanos, sabe? E se um casal não tem essa, essa base, como que os filhos vão ter, sabe? Então eu me sentia muito, muito triste, sabe? Revoltado. Às vezes eu dava razão para minha mãe, às vezes dava razão para meu pai, eu sempre estava e eu Dividido. Não dividido, sabia sabe? Eu não do lado de quem sabia. ficar. Minha mãe falava às vezes algumas coisas assim que qualquer coisa é um pai, sabe? E então eu não tinha respeito pelo meu pai. Aí eu via minhas coisas que o meu pai fazia, eu ficava pensando, meu Deus, ele não pode me falar nada e tal, sabe? Ele fazia muitas coisas, assim, bebia, a gente saía de carro e era assim uma coisa
muito triste, porque eu mesmo eu ficava em pânico, assim, sabe? Toda vez que a gente saía de carro, que ele bebia, ele dirigia pela cidade, Nossa. às vezes saía para outros lugares, assim, afastado da cidade, sabe? E então aquilo ali me deixava com o coração na mão, sabe? Colocando a família em Em risco, né? risco, sabe? Então a gente ficou muitas vezes assim, sabe? E aquilo me deixava com muito medo, sabe? Sem contar depois que eu comecei a ficar a ficar maior, Uhum. eu já me envolvia nas brigas dele, sabe? Já quebrava o Claro, pau junto, claro. entendeu? Já tomava partido, assim, a minha mãe era muito de jogar as coisas dentro de casa, quebrar coisas. Eu, se é para quebrar, vamos quebrar tudo, então, sabe? Eu Olha. lembro uma vez que eu empurrei como é que chama? Um armário desse de louça. Sim. Eu estava tão revoltado assim, eu disse, vocês estão ela jogando coisa assim, eu digo, se é para quebrar, vamos quebrar. E comecei Meu a empurrar Deus. tudo, sabe? Aí caiu, abriu as portas, caiu aquele monte de prata e coisa, porque, O filho sabe? aprende, né? E a O gente que era os só pais aquilo, fazem. entendeu? A minha mãe tinha muitas coisas também, porque, na verdade, ninguém pode dar o que não tem, Que não sabe? recebeu. Hoje eu entendo eles, entendo ela, sabe? Meu pai faleceu, né? Não está mais conosco. Mas eu entendo um pouco dela, assim, das atitudes, porque o meu avô, ele era muito ruim, foi muito ruim para ela, para eles, para os filhos, sabe? Então, isso era o que ela tinha, Uma maldição hereditária, sabe? A né? gente apanhava, né? A minha mãe vai assistir isso aí, mas eu já conversei com ela, graças a Deus que ela me autorizou, sabe, a falar Amém. disso, né? Graças a Amém. Deus hoje já foram, são feridas cicatrizadas, né? Verdade. E ela até falou para mim, filho, isso foi a nossa vida, foi o que aconteceu, pode falar. Sabe, eu estou História. falando aqui, mas graças a Deus eu conversei com a minha mãe, né? E ela está ciente do que eu estou falando aqui, sabe? Porque foi fatos, né? Todos nós Fatos que temos aconteceram, esse né? antes e depois. E uma das coisas assim, ela não tinha outra coisa, sabe? Porque o meu avô era de uma maneira, então ela casou e carregou tudo aquilo pro seu Meu casamento, pai sabe? também E era. acabou repercutindo, né? E eu sempre dizia, eu não quero essas coisas, eu quando tiver meus filhos, eu não quero Ia isso ser e tal, sabe? diferente. Ia ser diferente. Bom, mas aí eu estava lá no, estudando, quer dizer, não estudando, né? Na verdade, só preenchendo o tempo com outras coisas, menos estudar. Meus colegas de aula, eles passaram tudo naquele ano, quando eu fui para a sétima B, lá no Dom Hermeto, lá em Uruguaiana, né? Na escola que eu estudei toda a vida. E, e eu tive que repetir o ano, né? Daí eu repeti o ano e foi, assim, nesse outro ano que a minha vida começou a tomar um rumo diferente, sabe? Eu entrei de novo na sétima série, né? Repetindo e tal, mas assim, já com um pensamento diferente, sabe? Eu já comecei ali, eu creio assim que Deus já estava alinhando a minha vida, sabe? Já Aprumando as estava aprumando, de coisas. alguma maneira Deus já estava, né? Aprumando a minha vida. Amém. E eu fui com aquele pensamento no outro ano, não, eu não quero fazer essas coisas que eu estava fazendo outro ano, eu quero ser diferente, eu já vou começar a sentar, eu sentava lá na turma do fundão, né? Eu era aquele cara que sentava, gostava de Aham. estar lá nos Que últimos são os para mais fazer a bagunceiros, bagunça, né? né? Sabe, era tudo, Dizem que quem tudo, não quer nada nada, né? com Fica estudo mais vai longe pro dos fundo, professores, né? né? Vai pro fundão, né? Eu era daquela turma. E ali não deu certo. Aí eu digo, bom, então se não deu certo lá no fundo, eu vou sentar aí na frente, vou sentar na frente da Foi se professora conscientizando que o seu e caminho não estava que certo. eu não quero ver ninguém, eu quero só ver a professora que estiver ali, né, dando a sua aula, nos ensinando, que eu quero aprender, não quero ficar aqui. Amém. E daí, só que nesse ano, irmã, aí deu zebra, né? O Quer que dizer, uma zebra aconteceu? boa, né? Deu uma zebra boa, Olha. porque eu não queria olhar nem pro lado, né? Mas quando eu olhei pro lado, Aham. aí que a coisa encrespou para mim. Porque eu olhei para o lado assim, né? Eu sentava nas classes, na fileira do meio, Sim. assim, da classe, da sala. E quando eu olhei para o lado, quem eu vejo assim na terceira ou quarta cadeira, né? Daquela fileira, Aham. eu vi uma menina, assim, sabe? Aham. Bem novinha, né? Muito linda, assim, que eu olhei assim,
já paralisei ali, sabe? Amor à primeira vista. Meu Deus, amor à primeira Essa. vista. Foi a primeira vista mesmo, assim, sabe? Foi aquilo já me arrebatou, Meu Deus. sabe? E eu já fiquei indiferente ali, né? Eu já Sim, pensando, eu não quero mais sentar aqui, eu quero sentar perto dela, perto dela. né? E já comecei a me acercar, comecei a querer conversar e tal, e daí, Uhum. né, que hoje é minha esposa, sabe? Aham. Nossa, Essa Eliane, a irmã, sua né, Eliane que Chavaré. é uma benção de Deus na minha vida, né? Foi Glória a esse o nosso começo, Deus. assim, sabe? E aí E começa ali vocês a namorar. Então o ali senhor nós a conhece no começamos, né, com colégio? uma conversa e tal, porque ela tinha os horários dela, até ela contou um pouco aqui, né, dessas Sim. coisas e tal, que ela morava com essa família Uhum. e ela tinha os horários e eu já vi que ela era diferente, não quis ir pro Hum. bar comigo, né, não quis Uhum. sair depois e Era uma ficar ali e menina tal, obediente. obediente, eu digo, opa, já é diferente, então quer dizer Tenho que que me a coisa consertar, agora sou tem que eu. começar a mudar, né? No começo não foi fácil, sabe? No começo, Uhum. né, a gente começou e tal, eu levava ela em casa, mas voltava pro bar, né? Eu levava ela em casa e voltava pro bar para Uhum. seguir bebendo as minhas bebidas ali, fazendo as minhas coisas, me encontrando com a turma e tal, sabe? Uhum. Isso eu não deixei assim de pronto, né? Mas na convivência com ela eu Uhum. comecei a mudar. Aos poucos, assim, a gente começou a se envolver, começamos a sair, né? Uhum. E, e tinha horários, sempre os horários, sabe, para chegar e tal. Não podia frequentar os mesmos lugares com ela, porque eu via que era diferente. E ela deixava bem claro isso, sabe? Uhum. E isso me impactou muito assim nessa relação porque eu via que ela era diferente, sabe? Ela Uhum. não era da mesma maneira como as pessoas que eu estava acostumado Uhum. a me relacionar, entendeu? Então isso foi mudando, assim, aos poucos foi mudando, né? Uhum. O meu pensamento, a minha maneira de ver as coisas e de agir ao ponto de, né, chegou aquele ano todo, eu comecei a estudar mais, às vezes ela copiava muito, eu era meio preguiçoso assim, ela sempre copiava as matérias e Fazem os seus tal. deveres. Ela fazia tudo para mim, né? E eu tirava as notas mais altas ainda. Que coisa séria, mas incrível. Eu era meio abusado, Sim. sabe? Mas ela, meu Deus, assim, desde aquele tempo, meu Deus, sempre Já cuidou foi de bênção, mim. né? Aí Já foi passando as benção, né? Deus cópias. sempre prepara o melhor, né? Então, e graças a Deus, assim, nós conseguimos, né? Nós dois passamos Aham. de ano e tal. Aí chegou o período de férias, ela foi para Santa Maria, né? E o pai dela, aí eu fui também nesse período, eu fui lá para conhecer eles e tal. Só que daí o sogro, né? O sogro viu que já tinha alguém, né? Na história, e disse: Não, agora tu não volta, sabe? Agora tu não volta para o Uruguaiana, tu vai ficar aqui. E aí começou outro período da minha vida, nossa vida, né? Começou outro Uhum. período, porque daí eu voltei para Uruguaiana, né? Sabendo que ela não iria voltar, Retornar para essa cidade que o senhor morava. não iria Os pais dela não retornar, deixou ela não voltar. deixou. E eu na época tinha 15 anos, 15 para Eram 16 novos? anos, novos assim, né? E eu peguei, eu digo, vou ter que fazer alguma coisa, vou ter Uhum. que dar um jeito de estar perto, porque meu coração estava lá, entendeu? Minha Uhum. vida estava lá, né? Família, essas coisas, começou a ficar em segundo plano nesse momento. Uhum. E eu peguei, eu lembro assim como se fosse hoje, sabe? Meu pai, eu era muito cabeludo. Naquele tempo eu tinha cabelo, né? Hoje, assim, quando eu precisei, sempre conto isso, né? Quando eu precisei ter cabelo, eu Aham. tive, né? Graças a Deus que Deus me abençoou, que eu era bem cabeludo, né? Aham. Hoje, claro que eu rapo, né? Mas eu tenho pouco cabelo. Mas eu tinha bastante cabelo e era uma das coisas que meu pai incomodava muito para que Sim. eu cortasse o meu cabelo, sabe? Olha. Ele dizia assim: não, tu tem que cortar o cabelo, guri, não sei o quê, que tu tá melenudo, cabeludo, né? E eu, tá, e sempre naquela coisa, não gostava, usava Uhum. cola comprida assim e tal, e não gostava de cortar o cabelo. Que num período que a minha mãe, assim, que eles ainda nos dominavam, que eles tinham controle da Uhum. nossa vida, a gente usava assim, era aquele soldadinho, né? Só tinha que botar a mão aqui e rapava, assim, muitas vezes eu usei a cabeça rapada, assim, pela questão Uhum. também dos bichinhos indesejáveis na Aham. escola e tudo isso, né? Então, e eu não gostava de andar com a cabeça rapada Uhum. naquele tempo, assim. Daí, quando eu comecei a ficar maior, eu digo, não, vou deixar meu cabelo crescer, eu quero meu cabelo grande. E daí
eu planejei lá, eu planejei um negócio. Eu digo, eu vou. No tempo que era o trem ainda, tinha estação de trem lá em Uruguaiana, né? A linha férrea. Então fazia de Uruguaiana a Porto Alegre. Era 24 horas uma viagem de trem de Uruguaiana a Porto Alegre. Santa Maria era praticamente a metade do caminho. Então era 12 horas de trem. Eu pensei comigo, o valor da passagem era muito barato. Né? Na época era o meio de transporte mais barato, mais em conta, né? Aí eu peguei e pensei comigo, eu digo, eu vou falar pro meu pai, vou montar minha malinha, né? Vou guardar minhas coisas aqui, botei numa mala, vou na estação, deixo a minha mala ali. E meu pai trabalhava ao lado da estação de trem. Essa cooperativa era do lado, a cerca, assim, a grade, né? Que dividia, tinha uma rua e já era a estação. Aí eu deixei as coisas lá e voltei ali e pedi para os, que na época aí ele já era até encarregado desse setor, sabe? Ele foi progredindo na empresa e ficou encarregado desse setor que ele trabalhava. Aí eu pedi até inclusive eu trabalhei nessa empresa um período lá, sabe? E eu conhecia todos eles, assim, desde pequeno eu andava lá por dentro da empresa e tal, andando, brincando, eu e meu irmão saía da escola e ia para lá brincar e tal. E eu chamei um deles, pedi, chama meu pai lá e tal. Daí ele foi lá e chamou ele. Aí ele veio lá, é meio assim, né? O que estava acontecendo, não? E disse, o que tu quer? Eu digo, pai, me dá um dinheiro aí que eu vou cortar meu cabelo. Olha só, vou cortar meu cabelo. Daí ele já se coçou, né? Já pegou ali, já... Não, parei que eu vou lá pegar o dinheiro então. Tu vai cortar o cabelo? Então tá. Aí foi lá, entrou, pegou o dinheiro e trouxe bem faceiro comigo que eu ia cortar o cabelo. Vai lá, corta esse cabelo, que eu não quero mais te ver com esse cabelo grande, não sei o quê. Eu disse, tá bom, pode deixar. Aí eu obedeci. Peguei, saí dali, fui lá, comprei meu bilhete, subi no trem, Santa Maria. Foi atrás dela? Fui atrás dela. Aí cheguei lá, eles arrumaram uma casa, uns amigos lá, que eram vizinhos, que eu comecei a morar com eles lá. Era o Ciro, a Fátima, né? E as meninas. Eram essa família, tinham 3 filhos. E ele trabalhava em casa, o Ciro, assim, eu tenho uma gratidão muito grande por ele, por eles, assim, né, me acolheram nesse tempo. E ele trabalhava em casa, ele cortava lenha, sabe, ele tinha um galpão, tinha a casa dele do lado, um galpão, assim. Aí chegava as lenhas, né, as madeiras, tudo grande, em toras, assim, e ali ele estocava e cortava lenha, eu ajudava ele, daí comecei a trabalhar com ele, e eu trabalhava só por estar ali, sabe? Eu não tinha Pela salário comida. pela comida, pela habitação, né? Pelo quarto que eu dormida e tinha pela para comida. dormir, por cama, mesa e banho, né? Como diz assim, né? E daí eu trabalhava ali com ele, cortava lenha, fazia entrega de carroça, eu saía com ele assim para entregar, sabe? E tinha vezes que eu ia até sozinho fazer as entregas, sabe? E, e ele me deixava ali, daí a Eliane, engraçado que ele saía, às vezes ia para os bailão, lá tem muitas coisas de CTG, né, música gaúcha e tal, e ele saía com a esposa dele e deixava, ficava eu e a Eliane lá e as meninas, pra gente tomar conta delas, sabe? E a gente ficava cuidando delas até eles voltarem, né? E eu morava no quartinho, porque a casa já tinha dos quartos das meninas, ele vendia gás, sabe? Ele consertava fogão a lenha, sabe? Fazia todo de novo assim e tal. E vendia lenha, consertava o fogão a lenha e vendia gás. E o meu quarto era dentro de um depósito de gás, Uau. sabe? Eram os botijões de gás de um lado e a minha cama aqui. E na época eu fumava. Eu abria a janela. Já tinha livramentos aí, Já, né? meu Deus, ali Deus já Já tinha um estava operando. sobrenatural nesse quarto. Sim, e ali Deus meu. eu abria a janela, claro, abria a janela Aham. e fumava ali, né? Mas era um Deus perigo, meu. né? Hoje eu não faria Com isso, né? Mas certeza. eu, sabe, a minha cabeça Aham. não pensava nessas coisas do Aham. perigo, né? E tá, e eu tava muito bem lá. Só que daí e ainda final de semana, né? Quando chegava final de semana, ele pegava o Ciro, me dava um dinheiro, e disse assim: não, tu pega e sai com a tua namorada. Pega e sai, vai tomar um sorvete, sai com ela. Eu digo, não, e eu insistia, não quero, não precisa, meu Deus, você já tá me ajudando, né? Já era Não, muito meu grato. Deus, eu era muito grato, assim, sabe, pelo que eles estavam fazendo, né?
E ele tinha aquele costume de toda a janta, lá no sul tem muito isso, né? As pessoas fazem comida forte, feijão, arroz, carne, e aquilo sobrava à noite, de manhã ele acordava cedo. Antes de me despertar, ele escolhia a dedo a lenha que ele colocava naquele fogão. Saía aquele fogo azul, assim, de tanto gás que saía daquela madeira. E eles colocavam aquelas panelas ali, esquentava tudo, ia lá no meu quarto, batia, Leandro, vamos, tá na hora. Aí já tava com a mesa posta, Uau. sabe, café da manhã, eu comia comida de manhã cedo, assim, se Uau. tomava aquele café com pão, com tudo ali, né, e ainda comida. E a gente ia, sabe, ia lá para o galpão para cortar lenha. Eu com a jaqueta, inverno, chegava uma hora assim cortando lenha que eu já tirava jaqueta e tudo e ficava quase que só com uma camiseta, às vezes sem camiseta, sabe? Cortando lenha. E tava forte, assim, me sentia tão bem ali trabalhando, né? Feliz da vida, perto da minha Da Eleita, amada, né? né? Mais ainda, sabe? Como fez Então, Jacó, nem sentiu os anos não passar, sentia né? nada ali, podia, sabe, pedir para ficar mais anos, eu não estava nem aí, entendeu? Só que daí o meu sogro, nesse período, ele começou a ver assim que a gente estava se relacionando muito assim, sabe? Ele estava sentindo alguma coisa que, né? Ele disse: "Não, vocês vão ter que casar". Só que como eu era de menor, ele disse assim: "Tu tem que ir lá em Uruguaiana, fala com a tua mãe, Falar com fala com seus teus pais. pais, para eles autorizarem O o casamento, né, casamento. de vocês, por ser de menor, né? Eu não tinha como casar". Aí eu viajava para Uruguaiana e chegava lá: "Mãe, eu quero casar, meu sogro, né, disse para mim vir aqui para te autorizar e tal. Não, porque tu não tem idade, não São sei o quê". E muitos começava a falar novos. aquelas coisas para mim, sabe? Aquilo me incomodava, eu brigava e voltava para lá, sabe? Voltava para lá e dizia: "Ó, meu sogro, não deu, a minha mãe não aceita isso aqui". "Ah, mas desse jeito". Ele já estava sentindo a coisa, né? E daí eu fui umas 2 ou 3 vezes lá nesse período assim, né? E chegou um dia que ele pegou e falou para mim, sabe? Ele disse assim: "Olha, do jeito que tá, não dá. Eu vou fazer o seguinte, lá no sul tem muito isso, né? De se ajuntar os trapos, né? Você se ajunte, né? Quando tiver idade para casar com ela, tu casa. E aí tu vem morar aqui com a gente". Só que, irmã Rosana, naquele tempo, assim, meu sogro, pela dificuldade, minha esposa contou um pouco, sabe, das dificuldades e tal, né? Eles tinham os filhos e tudo. Sim. E eu, naquela época, eu tentava arrumar outro serviço fora dali, né? E não Eu tentava conseguia. arrumar serviço, às vezes fazia alguns bicos lá com meu cunhado, trabalhava na construção, às vezes ia lá, ajudava outro senhor que morava perto ali, mas eu não tinha nada fixo, assim, sabe? E eu me sentia mal, assim, por aquela situação. E quando ele falou isso, eu pensei comigo assim: não, não, e expressei isso para ele, sabe? Um dia ele foi e a minha esposa nesse período começou a trabalhar e começou a guardar e comprar as coisinhas assim do enxoval pra gente Para casar. Ela tinha um casar. monte de coisa. E daí ela pegou, ele falou isso assim um dia que ele estava saindo para trabalhar. De manhã ele estava saindo, pegou: "Não, vocês vêm morar aqui". Eu digo: "Não, eu vou para Uruguaiana. Eu vou voltar para lá", porque era a cidade que eu já conhecia tudo, eu já tinha trabalhado nos camelô, já tinha vendia lanche lá nos camelô, fazia, sempre me virei, sabe? Então eu disse para ele assim, eu disse: "Não, eu vou voltar para Uruguaiana". Ele disse: "Não, não, para Uruguaiana não, ou é isso ou não. Ou vocês moram aqui ou não. Ou então não dá. Ah, mas eu vou trabalhar e da tarde nós conversamos", diz ele. Nesse dia que aconteceu isso que eu vou relatar agora. Aí eu peguei e falei com a Eliane, né? Eu disse assim: "Mas olha, como é que vai ser agora, né? Nós vamos ter que ir embora". Aí nos decidimos, assim, foi muito rápido, naquele dia mesmo, né? "Não, vamos embora". Pegou as coisas dela, os enxoval que ela tinha, as coisas dela ali. E a mãe dela, minha sogra, né? Que Deus abençoe. Minha sogra: "Não, porque vocês vão se arrepender, porque isso aí não tá certo e não sei o quê". Mas a gente, sabe, a gente queria ficar junto. Não interessava nada. E a minha sogra começou, na época eu dizia que ela estava jogando praga, né? Mas não é minha sogra, não, imagina. Mas assim que as coisas começaram, claro, tudo é a lei da semeadura, né? O que a gente faz, a Sim, gente é colhe. verdade. Como eu fiz aquilo ali, a gente saiu, a gente, Vocês né, foram morar junto, voltamos saíram para daquela Uruguaiana. cidade junto. Saímos, voltamos para Uruguaiana.
E já começou, no trem, na volta, já começou que a minha esposa perdeu os documentos dela. A carteira que ela carregava. No trem, quando nós nos demos conta, assim, já não estava mais buscando, tentando buscar, não achamos. E perdemos. Aí já começou a dizer, olha, as pragas da sogra, Sogra. sabe? Eu, assim, ficava aquilo, né? Ficou muito forte naquele tempo, Aham. assim, né? E tá. Aí não podia chegar na minha casa, porque a minha mãe não Não aceitava, não quis, aceitava. né? O nosso Aham. relacionamento, não queria. Na época, pelos seus motivos, Uhum. que eu também compreendo, né? Sim, Só que para mim, naquele tempo, era incompreensível. Não. sim. Cabeça de jovem ali, É, né? Não, sabe, quero dessa rebelde forma, ainda, né? Querendo rebelde. melhorar, mas Sim. com a idade, com as coisas e Uhum. tal, minha mãe não aceitava, né? E eu queria. Aí nós, o que que eles vão fazer? Aí tinha as turmas de escolas, amigos e tal, Uhum. dos barzinhos, das coisas. Entramos em contato com eles, nos reunimos e fomos para uma casa, assim, num bairro meio pesado lá, sabe? Nem lembro de quem era aquela casa. Aí colocamos as nossas coisas. Eu tinha pouca coisa, porque eu já era meio aventureiro, assim, eu não carregava Uhum. muita coisa. Mas a Eliane tinha toda a roupa dela, os enxovais, as coisas, tinha muita coisa, assim, sabe? Um urso que eu tinha dado de presente para ela, um urso grande, assim, carregava, sabe? Tempo, né? Que eu ainda dava presente. Meu Deus, misericórdia. E daí nós, não, a galera, não, vamos pro Tiradentes, que é um baile, né? Todo lugar tem o Tiradentes, Uhum. eu creio que no Brasil, todo lugar tem uma danceteria, né? Uhum. Que geralmente é dos militares, assim, né? Uhum. E daí nós fomos para lá. Vamos fazer festa, vamos comemorar a volta de vocês e tal, porque nós era muito Uhum. popular, assim, naquele meio ali. E daí nós fomos para essa discoteca, para esse agito lá, e a gente ficou assim, sabe? A gente tava lá, Uhum. nós estávamos ali, mas alguma coisa estava nos perturbando, Uhum. sabe? E eu conversei com ela, ela conversou, nós conversamos assim, disse, vamos embora, vamos, não estou me sentindo bem aqui, eu também e tal. E nos decidimos a voltar para Uhum. casa. Aí falei com essa pessoa que era o dono da casa na época, e peguei a chave com ele. E saímos, despedimos ali e fomos para Uhum. casa. Quando nós chegamos naquele lugar, irmã Rosana, tava tudo arrombado. Nossa. Tudo arrombado. A casa, as janelas, porta, tudo arrombado. Tinham levado até os móveis da casa. Oh. E os enxoval, as coisas da Eliane, a roupa da Eliane, tudo tinham levado. Sabe? Meu Deus, nós ficamos desesperados. Aí eu lembrava da minha sogra, né? Uau. Sabe? Eu digo, meu Uhum. Deus, né? Que coisa. Mas era tudo consequência dos nossos atos, Sim, né? sim, Tudo sim, da verdade. rebeldia, Não. né? Uhum. E Não naquele saíram tempo, uma coisa que debaixo eu de quero uma deixar bem bênção. claro, assim, uma Rosana, que eu não posso deixar de falar isso, porque vai chegar até pessoas, né? Eu digo, Amém. uma mulher sempre, a mulher Amém. tem o poder, né? De mudar Uhum. um homem, Uhum. sabe? E eu lembro que na época, assim, eu me envolvi nas drogas, em Santa Maria também, eu fazia Uhum. uso das drogas, sabe? Uhum. E, e a minha esposa pegou e falou assim para mim naquele tempo, ela disse assim, olha, eu vou embora, eu vou abandonar a minha família, sabe? Eu vou abandonar a minha família, eu estou deixando tudo para trás, por Uhum. causa de ti. Mas assim, tu escolhe, ou é eu, ou é as drogas. Se eu Uhum. descobrir que tu segue nessas porcaria, eu volto na mesma hora, sabe? Ela Uhum. falou isso e aquilo pesou no meu coração, porque eu digo, meu Deus, né? Me Ela tinha colocou deixado em tudo. xeque-mate, né? Sim, No sim. xadrez tem aquela xeque-mate, é quando o cara não tem mais saída, né? Eu digo, Sim. meu Deus. Sabe que pesou tanto no meu coração aquilo assim, na minha mente, de eu pensar assim, como que eu vou, né, abandonar, deixar a mulher que eu amo por causa de uma Uhum. droga? Eu tive que E fazer uma deixou tudo, escolha, né, pelo sabe? Senhor. Aquilo pesou na balança. Eu vou abrir mão da E droga. aquelas palavras começaram a Começaram a ter me um efeito na sua efeito, alma. efeito, sabe? Porque Deus já estava no processo, Amém. né? Amém. E eu peguei e abandonei ali. A única coisa que eu fiquei, irmã Rosana, que eu depois, com mais tempo, foi o cigarro. Mas Uhum. droga eu já não colocava mais na boca, Amém. sabe? Não colocava. Por isso que eu digo. E quero me dirigir agora, sim, se a senhora me Uhum. permite, Sim, falar por para favor. as mulheres, para as Uhum. pessoas novas que estão aí Uhum. namorando, sabe? É, se teu namorado, sabe? Se teu namorado
faz uso das drogas, você tem na mão uma arma, que é o amor que ele sente por ti. Coloca isso, fala para ele, se posiciona, porque se tu se posicionar, ele vai mudar, ou não é a pessoa para ti, tá bom? Amém. Então, irmã Rosana, daí eu mudei, né? Parei ali, eu pensei de vou parar. E nós começamos, não podia estar na casa da minha mãe, né? Como né, aconteceu aquilo ali por não ir para lá e tal. Aí fui para casa de um amigo meu, que é muito amigo meu, inclusive até nós somos padrinho, né, da filha dele, da Gabi, eles moram em São Paulo hoje. E, ele trabalhava numa garagem de estacionamento de carro. Então tinha todas as vagas assim, e num canto fizeram para ele morar ali. Fecharam assim com tipo compensado, lá no Brasil fala compensado, né? Aqueles compensados fizeram assim e tinha o quarto dele ali, e tinha mais umas camas e tal, e eles não, vão lá para casa. E aí eu fui para lá, eu e a Eliane. Nós fomos para lá e tá aí, vamos seguir, vamos buscar trabalho, vamos, né? Eu comecei a trabalhar, fazer serviço para fora, sair assim para poder comprar as coisas, né? Comprar as coisas para ela. As pessoas amigas, gurias assim, cada uma trazia uma peça de roupa, começaram a fazer doação naquele momento, sabe? E Helene era, né, pequenininha, eu comprava as roupas até em loja de criança, porque ela era pequenininha, então eu ia lá e comprava roupa para ela, roupa de criança às vezes, sabe? E um dia nós estávamos lá, a minha mãe chegou nesse lugar, descobriu que a gente estava por lá e tal, quer dizer, descobriu que a gente tinha vindo de Santa Maria, né? E como eu não entrei em contato, não queria nem saber deles, porque eles não quiseram me ajudar. Na minha cabeça, eles não queriam me ajudar, então não me atrapalhem. Vou viver minha vida e já tá. A mãe foi lá e olha só a incrível assim essa coisa da imaturidade, né? A gente estava deitado, nós estávamos deitados assim nesse quarto ali, que dormia mais pessoas também, sabe? Às vezes as gurias da turma iam para lá, dormiam e nós estávamos lá. E a minha mãe falou o Zé Carlos e tal, né? E ele saiu. E nós, olha só, coisa de criança, né? Olha a nossa atitude. Tapamos a nossa cabeça. Nós pegamos um cobertor e como se fosse resolver tudo, sabe? Né? Esconder, sabe? A imaturidade, né? Tapamos a cabeça assim, ficamos lá. Vamos ficar quieto aqui. Aí o Zé Carlos saiu para fora e foi conversar com a minha mãe. E ele, eu sei que tá escondendo eles aí. Não, eles não estão aqui. Uau. Começou a negar, sabe? Zé Carlos, porque tu vai ser preso, porque ela é menor, porque não sei o quê, tu tá coitando eles aí, não sei o quê, que o pai dela vai mandar a polícia, não sei o que lá e tal. E começou a falar, né? Aí foi embora. Quando eu saí para comprar comida, o almoço foi, minha mãe estava escondida atrás de uma árvore lá. Saiu e disse assim, te peguei, é? Tu tá aí, né, sem vergonha? Eu digo, mãe, aí, para resumir a história, mãe, se tu não quer me ajudar, não me atrapalha. Tu não quis assinar, agora não vem me incomodar. Deixa eu viver minha vida. Porque o pai dela vai chamar a polícia. Deixa que chame. Deixa que chame que eu resolvo. Não me atrapalha. Eu não fui incomodar vocês, agora não vem me incomodar, que eu, sabe? Tudo rebeldia, sabe? Fui rebelde, né? Reconheço isso. E segui a vida. E começamos ali com nossos problemas, dificuldades, sabe? Em 88 nós começamos, né? Em 90 entrei no quartel, no exército, né? Fui servir, fui voluntário, porque eu falei lá que já tinha relacionamento, já era casado, e eles ainda queriam me dispensar. Eu fui até voluntário no exército, porque eu queria servir o exército, sabe? E aí um sargento lá disse, Chavaré, tu não pode dar alteração, hein? Eu disse, der alteração aqui, tu foi voluntário. Eu disse, não, sargento, pode deixar e tal. Daí qualquer coisinha que eu ia, Chavaré, eu disse, não, sargento, tranquilo, tô de olho, né? Sabe? Daí servi por 4 anos. Em 92 nasceu a nossa filha. Mas, irmã, quando nós ficamos juntos assim, né? Começamos a morar sozinho e tal. A gente era uma miséria, assim, sabe? A gente trabalhava, nós dois trabalhávamos assim, mas o dinheiro não dava, as coisas não progrediam, sabe? E eu sempre digo isso, assim, sabe? Que em 92, quando a minha filha nasceu,
foi uma bênção de Deus para nossas vidas, sabe? Amém. A Juliana, hoje ela mora aqui na Espanha, mora lá em Barcelona, né? Eu tenho 2 netas dela, minha filha, né? Ela nasceu, a gente seguiu tendo escassez, mas nunca faltou. Nunca faltou, sabe? Nunca faltou. Eu sempre disse isso, assim, que foi bênção de Deus, mesmo não sendo cristão na época, só dizia que era católico, né? Para espantar as pessoas. Não vem falar, eu sou católico, mas não praticava nada. Nasceu a 92 quando eu estava no exército, daí depois nasceu meu filho também, né? Em 96 nasceu o João Mateus, também vive aqui, e tem uma neta, Valentina, né? Graças a Deus, umas bênçãos. E fomos vivendo ali. Aí começamos a trabalhar, depois saí do exército, né? Fui trabalhar, fiz curso de vigilante e comecei nessa profissão, trabalhava muito à noite e tal, né? Mas essas coisas, agora voltando um pouco assim aos meus pais, né? Eu no meu casamento, comecei a ter problema também, sabe? E eu carregava uma coisa comigo, sabe? Que eu tanto julgava meu pai por ser mulherengo, por ser isso, por ser aquilo, eu estava indo para esse caminho. O senhor dizia, eu não vou ser como Não vou ele. ser, não quero ser, e eu estava indo assim para o mesmo abismo, sabe? E aquilo começou a dar problema, aí Eliane, nós tínhamos dificuldade no relacionamento, nós com os filhos já, aí era o cuidado com eles, e eu às vezes queria ter mais intimidade e coisas, já não podia, trabalhava à noite, sabe? Vários fatores começaram a nos levar para esse Quase o mesmo caminho mesmo dos seus caminho, pais. sabe? Eu julgando, eu dizia, não quero ser, e estava Não indo, vou sabe? ser. Julgando meus pais e estava indo para esse mesmo lugar, sabe? E ao ponto de que muitas vezes, assim, sabe, eu saí de casa, saía sem rumo, às vezes, sabe? Não sabia nem o que fazer, pensei em tirar a vida. Uma vez eu caminhei pela ponte internacional, que ali só passa de carro. Eu caminhei, fui de a pé caminhando pela ponte e pensando em me jogar de lá, sabe? Me jogar de lá, irmã. Porque eu não via solução, assim, sabe? Era uma coisa tão ruim, assim, que passava naquele tempo, que eu não via uma solução para os problemas, para as coisas, sabe? Para essa distância que a gente tinha. E foi indo, assim, graças a Deus, que nunca Deus permitiu que eu chegasse até concluir essas coisas, né? Porque hoje não estaria aqui se fosse, né? Ia colocar fora a minha vida, assim, né? E graças a Deus, Deus não permitiu. Glória a Deus. E nós seguimos, sabe? Aí nós começamos a produzir, eu vendia pastel, vendia lanche. Eu sempre fui muito, muito vendedor, assim, sabe? Na minha cidade, eu sempre estava inventando. Eu comia alguma coisa assim e dizia, isso aqui dá para vender. Sabe? Eu tinha aquele espírito empreendedor, sabe? Sempre tive isso. Digo, isso aqui é bom, isso aqui dá para vender. Aí falava com a pessoa e tal, já pegava e já saía vendendo. Uma pessoa produzia e eu já saía vendendo. E comecei, sabe, a crescer assim, graças a Deus. Aí em 90, só que depois as coisas também era assim, era aquilo, era picos, né? Subia Subidas e bajadas, descia, não se sabe? estabilizava. Não se estabilizava. A nossa vida sempre estava numa gangorra, né? Num altos e baixos. Nunca estava bem, sabe? Às vezes nós estávamos bem financeiramente, daqui a pouco já dava outro problema, já tinha coisa. E chegou o ponto assim que eu não tinha mais solução. 99. E eu já não tinha mais força, não tinha mais nada, sabe? Chegou um ponto que a minha mãe um dia chegou lá na minha casa. Chegou na minha casa e eu não tinha mais o que fazer assim a não ser chorar, irmão. Desgastado por toda a situação. Muito, muito desgastado, sabe? Era terrível, assim, aquela situação. De querer equilibrar a família. Querer equilibrar, e não saía para... Como se desse, como a gente diz no Brasil, burro, né? Soco em ponta de faca. Dá murro em ponta de faca. A gente tava nessa, sabe? E as coisas não iam. A mãe foi lá esse dia, assim. Até eu lembro de uma frase, né? Que pessoas ferem, mas pessoas curam, né? E Deus usou a minha mãe, sabe?
Aleluia. Eu glorifico a Deus, assim, pela vida dela, Glória sabe? a Que Deus. hoje, graças a Deus, é uma serva do Senhor. Aleluia. E Deus usou ela, assim, sabe? Bem no início, sabe? Porque eles... Ah, outra coisa, assim, voltar um pouquinho, que eu também quero falar disso, sabe? Que tem tanta coisa, assim, que eu lembro, outras coisas me fogem. Mas já que eu toquei nesse ponto, sabe? Teve um período que a minha mãe e meu pai, eles estavam enfrentando dificuldades e tinha um casal, amigos, assim, que eram cristãos, Cristãos. iam na igreja, frequentavam, e eles começaram a ir, sabe? E começaram a ir e nos levavam junto. E nessa igreja que a gente frequentava, eu lembro que naquele tempo, assim, era um mover sobrenatural, assim, que as pessoas eram é, possessas e elas eram restauradas, sabe? As pessoas caíam, eu ficava tão Tinham impressionado. libertações. Libertações, era uma igreja que tinha muito culto de libertação. E tinha um pastor muito conhecido na época nessa área, assim, sabe? O Muito ministério usado na dele área de era usado por libertação. libertação. E eu vi, assim, coisas extraordinárias para mim, que era pequeno, eu já estudava naquela época, eu devia ter uns 8, 9 anos, uns 7, 8, mais ou menos por essa época aí. E eu ficava impressionado, assim. E a minha mãe indo, né? O meu pai não muitas vezes, sabe? Não era muito frequentando, mas iam assim meio que só para agradar aquele casal, sabe? Por ser amigos e tal. Minha mãe ia e tal. E nós começamos a frequentar a escola bíblica. Isso que eu quero deixar registrado aqui, sabe? Começamos a frequentar a escola bíblica da igreja. Sim. E eu e meu irmão, a gente ficava tão impactado, porque as professoras pegavam assim aqueles desenhos contando as histórias da Bíblia, né? De Davi com o gigante, e eles tinham as gravuras, né? Os desenhos ali, e contavam as histórias. E eu ficava assim, ó, sabe? E eu lembro uma vez, onde a gente morava, nessa casa lá, o trem, né, da aviação ferro passava por trás, assim, bem perto da nossa casa, na parte de trás. E para chegar até o centro, onde era a igreja, era mais perto por ali. A gente pegava a linha do trem e ia embora, né? Cuidava quando passava o trem, mas depois já seguia o rumo do trilho, né? E eu lembro uma vez, irmã, que perto da nossa casa, assim, tinha uns depósitos de arroz, assim, uns engenhos, e tinha uns caserios, assim, sabe? E tinha muita pessoa, muito ladrão, muito bandido ali naquela área. E nós caminhando, daqui a pouco eu senti uma pedrada, eu senti aquele golpe na cabeça, assim, que eu caí. E as pedras dos trilhos, aquelas britas, não são grandes, né? Sim. E aquilo me deu na cabeça, assim, eu levei uma pedrada com aquela brita grande. E eu caí assim, irmã. Eu caí, apavorado, assustado, né? E o meu irmão do lado, e nós tínhamos todos os motivos para voltar para nossa casa. Para voltar e dizer, eu não vou para a igreja, estou me atirando pedra, eu vou voltar para casa, me esconder. O desejo, irmã, de estar na escola bíblica era maior Glória a do que a Deus. pedrada que eu levei, Oh, glória a sabe? Deus. Era maior do que voltar para casa. E eu corri, eu disse, peguei meu irmão, que ele era menor, né? Menor que eu. Vamos, vamos, vamos e tal. Meu E Deus. corremos, corremos, corremos. Assim, sabe, apavorados, mas corremos para o lado da igreja. Chegamos lá e fomos para a escola bíblica. Então, assim, sabe, eu digo, isso ficou muito marcado, assim, Marcado. sabe? Meus pais depois eles pararam, né? Minha mãe deixou de estar frequentando, porque eles não tinham compromisso ali, não tinham compromisso com Deus. E a gente também. Mas a Passou um semente tempo ficou. e a gente parou. Nós paramos de ir, né? E começou a dar tudo aquilo de errado, e a Sim. rebeldia entrou e tudo, né? E voltando, 99, nunca esqueço esse ano. Minha mãe chegou na minha casa e eu chorando. A Helene falou alguma coisa para ela ali e eu não conseguia mais falar, porque estava por terra, sabe? Uma linguagem, né, que a Sim. gente conhece bem, por terra. Eu estava por terra. Chorava, chorava. Minha mãe pegou e falou assim, Leandro, eu e o Fernando, que daí já era outro esposo dela. Eles se Não separaram, tinha meus dado pais certo não tinham realmente dado com seu certo, chegou um pai e ponto, quando iam eles completar se 25 anos de casados, separaram. separaram, sabe? Já tinha minha filha, foi bem difícil, né? Eu sofri bastante e eles separaram. Porque eu tinha, irmã, assim, por mais que eles tinham todos esses problemas, mas eu tinha
Um desejo no meu coração era que eu via, né, as famílias, as pessoas mais de idade, né, os pais recebendo os filhos, os netos, sabe? E eu criei aquela imagem, eu pintei um quadro, sabe? Eu pintei um quadro assim, vendo a minha família, sabe, numa mesa. Deus quiser, assim, em nome de Jesus, eu quero ter, sabe, um lugar que eu possa ter uma mesa de madeira, madeira rústica, sabe, aquela madeira grande, assim, para ter minha família toda junta, sabe? E eu visualizava isso, assim, sabe? Era ver os meus pais, eu chegando com meus irmãos, trazendo nossos filhos, nos alegrando, sabe? E isso não aconteceu. Meus pais, quando iam completar 25 anos de casado, eles separaram. E daí ficou aquela coisa, aquela busca, né? Minha mãe buscando um outro marido. Eu sofria porque eu era muito zeloso por ela, sabe? Aparecia os caras, eu brigava, eu enxotava, eu queria dar pau nos caras, sabe? Eu não queria Ciúmes, né? saber, eu não era minha mãe, eu tinha um zelo, sabe? Não podia. Aquilo era inconcebível. Eu já era casado, ele dizia assim, mas deixa a tua mãe, deixa ela viver a vida. Não, eu não aceito, eu não quero isso. Não mais esses vagabundos que ela pega, eu falava assim, sabe? Eu não quero saber deles, sabe? Eu ficava assim, eu armava vigília assim para cuidar. Quando eu tinha tempo, eu ficava cuidando da minha mãe, sabe? Porque eu não queria. O meu pai também num processo. Mas como eu não tinha tanto relacionamento com ele, assim, sabe? Eu nunca tive uma vida de pai e filho, assim, de amor, de carinho. Era aquela coisa de dois homens, sabe? Eu chegava na casa dele, apertava a mão dele, ele me apertava a mão, daí tudo bem, tal, tudo bem. Embora, cada um pro seu canto. Daí depois ele teve a esposa dele, né? Ele teve mais dois filhos, né? Que são meus irmãos por parte de pai, né? Que ele teve depois. E então eu perdi isso aí, sabe? E eu queria, mas eu estava indo para o mesmo abismo. Eu estava indo para o mesmo lugar, Dos seus sabe? pais. E em 99 aconteceu isso aí, a minha mãe disse, Leandro, nós estamos indo na igreja. Eu vou fazer ela nem disse vou fazer um convite. Quinta-feira que vem, porque nessa igreja tinha campanha, sabe? E ela disse assim para mim, quinta-feira que vem eu tô indo com o Fernando e as coisas estão mudando para nós. Então, quinta-feira que vem tu vai comigo. A tua irmã vai ir também e tu vai comigo, porque ela está passando por situações difíceis e tal, e ela vai ir comigo. E tu também, eu quero que tu esteja lá. Eu vou te esperar lá na igreja. Tu vai, que Deus vai te abençoar. E quando ela falou aquilo, alguma coisa mudou no meu interior, sabe? Eu pensava assim, eu já tentei de tantas maneiras tentar resolver meus problemas. Eu já tentei de tantas formas, eu não consigo. E eu começou a criar uma perspectiva daquele dia. É como se fosse assim, eu tivesse marcado, eu não conhecesse a Eliane e tivesse marcado tal dia para conhecer ela, sabe? Não, tal dia nós vamos se encontrar, nós vamos se ver pela primeira vez. E eu comecei a criar aquilo, sabe? Uma perspectiva Né? de, sabe, de chegar no naquele coração. lugar. E eu pensava, meu Deus, eu já tentei, já bati em tantas portas, né? E eu era totalmente contrário, sabe? Depois desse período que eu tive na igreja, eu pintei a igreja assim como um monstro, sabe? Tinha aquele programa do Chico Anísio, eu digo, esses programas às vezes influenciam negativamente as coisas. Fazendo Tinham piadas. piadas e coisa, né? Tinha um personagem dele, parece que é Tim Tones, se eu não estou equivocado. E ele fazia tipo um pastor que ficava assim, ele fazia aquelas coisas e juntava dinheiro, e daí recorriam e ele pegava o maior bolo e os ajudantes ali, ele não dava nada quase, era mais ou menos assim, sabe? chacota, Então né? eu tinha, era uma chacota das coisas, sabe? Como eles viam a igreja, né? E eu comecei a ver daquela maneira. Que pastor era tudo charlatão, que tudo era falcatrua, que era só dinheiro, sabe? E quando a mãe falou aquilo, e ela não falava de religião comigo, porque eu era totalmente contrário, eu não aceitava nada, nada, nada de falar em religião, né? Por essa rebeldia que eu tinha no coração, eu não aceitava.
E esse dia ela pegou e foi tão assim, eu digo que ela foi usada pelo Espírito Santo, por Deus ali, Foi com com autoridade. autoridade, sabe? Mesmo na simplicidade dela, né? Na fraqueza espiritual Olha que que ela Deus estava, mas lindo. Deus estava usando ela. E Glória a ela disse, Deus. quinta-feira que vem tu vai, eu quero te ver lá. E aí gerou essa perspectiva no meu coração, irmã, que eu fui. Cheguei lá, eu entrei, encontramos na frente, eu, ela e minha irmã. Entramos, a igreja estava cheia, uma igreja muito grande, assim, sabe? E, e nós sentamos nos bancos lá atrás. Sabe aqueles bancos de madeira, assim, grandão, né? Que era um de um lado e outro do outro, assim, e tinha um corredor no meio. E nós no último lá, que já chegamos ali, o pessoal já tinha entrado, e eram vários cultos e lotava a igreja, vários cultos durante o dia. E o pastor começou a pregar, e eu comecei a sentir, assim, uma coisa, meu Deus, um rebuliço dentro de mim. Aquele homem ali, irmã, ele deixou de ser um homem. Para mim, assim, era Deus ali, sabe? Através da vida dele. Porque tudo que saía da boca dele era o que eu estava passando. Não tinha nada que ele falasse que não vinha de Não encontro entrasse no seu coração. àquilo que estava acontecendo na minha vida, sabe? E eu comecei ali chorar, chorar assim, mas um choro Amém. que era um choro de estar colocando assim aquilo tudo que estava dentro, sabe? Eu estava colocando, estava preenchendo, estava saindo aquelas lágrimas, Vazio, a mas estava tristeza. preenchendo ao mesmo tempo, sabe? Eu comecei a glorificar Deus, eu chorava, assim, ao ponto do lugar onde eu estava, ficou uma poça assim, ó, Aleluias. de lágrimas Aleluias. naquele lugar. Irmã, aquele culto terminou ali, ó. Eu não lembro agora se eu fui na frente, se ele fez, eu não lembro disso, sabe? Mas se ele fez ou não fez, eu não lembro. Mas eu aceitei Jesus ali. Aleluias. Eu aceitei Jesus ali Glória a naquele Deus. momento, sabe? Naquele momento. Eu creio que eu fui para frente. Não lembro, não Aleluia. posso dizer com certeza que eu não lembro. Mas o Mas Senhor eu sabe aceitei que Jesus no já meu saiu coração. E eu saí diferente, daquele lugar, saí diferente, marcado. marcado. Marcado que eu tive um encontro com Deus naquele lugar. Aleluias. E eu saía dali feliz da vida e feliz, falando com a minha mãe, com a minha irmã e tal, que eu tinha aceitado, que eu queria voltar, que as coisas. Mas assim, ó, eu cheguei em casa, os problemas estavam lá, a situação estava lá. Aleluias. E eu ia para a igreja, irmãos, irmã, assim, ó, eu ia para a igreja. Ali comecei um processo. Eu comecei um processo de buscar o Senhor, de orar, de querer estar junto com a minha família, sabe? De querer estar com eles ali, de trazer a minha esposa, meus filhos, estar juntos, sabe? Eu queria que Deus fosse o Deus do meu lar, assim como Ele era o Deus da minha vida, eu queria que Ele fosse o Deus do meu lar, da minha esposa, dos meus filhos e todas as minhas coisas, sabe? E eu ia assim, eu orava, eu saía para resolver os problemas. Eu lembro que eu saía, né, para tentar resolver os problemas. E quando eu me deparava, eu estava lá no altar da igreja, orando, chorando e clamando ao Senhor. Eu dizia: Senhor, tu me trouxe, me chamou, mas eu tenho uma família, eu quero eles comigo. Eu não aceito te servir sozinho, eu quero eles comigo. E eu saía dali, eu voltava para casa. Aleluias. E parecia. Tem aquela expressão que diz assim, que parece que a oração não passa do teto da igreja. Acontecia assim, sabe? Quando eu chegava em casa, que eu me deparava com a Eliane, vinha aquele pensamento: poxa vida, parece que essa oração não alcançou os céus. Ela não passou do teto da igreja, porque ela não muda, sabe? E ali persistindo, lá e saía eu de novo para tentar resolver os problemas. E voltava lá para os pés do Senhor. Sabe? Isso foi muito tempo. Muito tempo. No dia, irmã, que eu aceitei Jesus, depois eu comecei a... Eu trabalhava à noite numa empresa e eu comecei a ler a Bíblia. Eu tinha uma Bíblia, eu lia a Bíblia, sabe? Eu lia a Bíblia e parecia assim, eu tinha muito tempo para ler a Bíblia. Eu lia muito a Bíblia, sabe? Durante a madrugada, só que eu não alimentava, eu comecei a ficar fraco. No meu corpo eu comecei a enfraquecer, porque eu não alimentava meu corpo, eu não comia, eu só queria ler. E teve um dia da palavra. da palavra.
teve um dia, nesse lugar, que eu estava, e tinha assim, à noite a gente ficava, porque a guarita era muito perigoso, lá em Uruguaiana é muito perigoso para os vigilantes, para quem trabalha nessa área, é muito perigoso, sabe? Porque lá eles vêm, eles colocam arma, Sim, eles rendem os vigia para sim. levar caminhões, carga das empresas, sabe? Uhum. E eu estava dentro do escritório da empresa, assim. Estava dentro do escritório, lendo a Bíblia, e onde eu estava tinha luz dali, e tinha um saguão, assim, na entrada, o hall ali da empresa, a recepção, ficava apagado, né? Para ninguém ver de fora, assim, o meu movimento, nada. Então, era uma estratégia de vigilância De que a gente usa. vigilância. E meu colega ficava lá no fundo da empresa. E eu escutei um momento que eu estava lendo, assim, parecia que eu era transportado para dentro da Bíblia. Meu Parecia que eu estava Deus. vivendo, assim, sabe, aquelas histórias que eu estava lendo naquele momento, parecia que eu estava lá, sendo um personagem, assim, uma pessoa que estava vendo junto com aquele momento, sabe? Era tão incrível isso aí. E eu lembro que eu escutei uma batida na porta. E um momento assim, eu estava lendo, escutei aquela batida na porta, e eu deixei a Bíblia, saí assim, daquele lugar que eu estava com a luz, passei por esse lugar assim, e quando eu olhei para fora, que tinha um vidro, eu vi uma sombra escura. Eu pensava que era o meu colega. Deus, meu E eu fui na porta para abrir a porta. Deus, meu Quando eu abri a porta, que eu olhei para fora, não tinha nada. Não tinha ninguém ali. Mas daí o que aconteceu? Nesse momento, eu recebi um negócio assim, sabe, em mim, e eu comecei a glorificar Deus. Comecei a glorificar Deus e parecia que eu estava sendo levantado. Naquela entrada ali, ó, eu comecei, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia e tal. E começou aquilo, me deu um êxtase assim, sabe? Deus. Só que aquilo ali começou a me perturbar, sabe? Ao ponto de eu entender que aquilo era o espírito que tinha entrado em mim. Um espírito enganador. Hum. E eu comecei a falar com as pessoas daquele fato, e eles, não, tu tem que buscar libertação, tu tem que buscar libertação, isso é um demônio que tá contigo, tem que ser liberto, tem que ser liberto. E eu comecei, eu digo, o que que eu faço? Eu tenho que ir, tenho que buscar. E comecei a frequentar tudo, sabe, os cultos, eu ia na oração, orava e tal, e sempre aquela coisa, e daí um dia me falaram assim, não, lá na outra igreja, que era da mesma, que era mais próximo Sim. de casa. E eu congregava nessa igreja mais longe da minha casa, sabe? E daí eu digo, eu fui nessa igreja assim, e tinha uma campanha, estava com uma campanha era um cálice assim com leite e mel. Então eles colocaram lá uma pedra simbolizando aquele sonho que Jacó teve, Aham. ungir a Sim, pedra, sim, ele sim. ungiu a pedra e tal. Então era uma campanha, tinha que tomar um copinho com leite, assim, aqueles copinhos de café, no final, na oração, que essa igreja fazia as campanhas, né? E até, inclusive, quando eu fui a primeira vez, eu entrei numa campanha dessa. Da prosperidade era. Porque a minha vida, e minha mãe me convidou para eu sair porque eu já estava com a vida financeira destruída, ela vão no culto da prosperidade, né? E eu fui. Daí eu fui nesse dia lá, nessa campanha. E quando chegou na hora de tomar o líquido, o leite com mel, eu coloquei na boca e eu não conseguia tomar. Não conseguia engolir. Não conseguia engolir aquele líquido. Começou uma tremedeira no meu lábio, assim, na minha boca, e eu tentando engolir, aquilo não ia. Não ia, não ia, não ia. Só que eu estava buscando uma libertação, sabe? Eu desejava ser liberto daquilo que estava na minha vida. E aquele momento, quando eu consegui, assim, Deus permitiu que eu tomasse aquilo começou uma bola, que assim, sabe? Levantar minha barriga, assim, para cima e para baixo, aquilo subia e descia. E eu aí começou a se manifestar o demônio ali. Começou a se manifestar, me pegaram e me levaram, assim, para um lado da igreja, assim, num corredor que tinha, era o altar, e tinha um corredorzinho, me colocaram numa cadeira ali. E veio um pastor, hoje ele faleceu, soube poucos dias atrás que ele faleceu, um pastor dessa igreja. E ele chegou assim com a autoridade, colocou a mão e disse, eu te repreendo em nome de Jesus. E pum, botou a mão assim, eu já voltei assim, graças a Deus ali eu fui liberto, Meu sabe? Fui Deus. liberto para a honra e glória do Senhor. E ali começou. E nós começamos a buscar em Deus, eu comecei a me envolver na igreja, sabe? Comecei a me envolver,
participar, entrei num curso de obreiro, na época era um curso de obreiro, não era teologia, mas era um curso interno lá para formar pessoas que quisessem trabalhar na obra. Sim. Eu tinha um desejo de trabalhar aquilo que eu tinha recebido, eu queria passar, eu queria ajudar de alguma maneira, eu queria fazer alguma coisa, pela gratidão que o Senhor tinha me recebido, sabe? E eu comecei a me envolver. E como o meu casamento estava difícil, as coisas, nessa igreja tinha um grupo de casais, um ministério de casais. E nós fomos, né? Nós fomos para esse lugar, sabe? Fomos muito bem acolhidos ali. E eu lembro que as reuniões, assim, era um modelo que nós fizemos aqui, o nosso Ministério de Homens, sabe? A gente se reúne tudo e um fala, outro fala e tal. Então, os casais ali, a gente sentado, conversando e falando. E eu, na época, eu só escutava, eu não tinha nada do que falar, né? E eu escutava os casais contando as experiências que eles tiveram, as coisas que aconteceram, a maneira como eles resolviam seus problemas e tal. E eu comecei a querer aquilo, sabe? E A ali ajudando, querer. a experiência dos Dos outros outros me ajudando. casais iam lhe Ao ajudando. ponto que eu comecei a colocar em prática, a gente começou a Amém. colocar em prática, assim, o nosso relacionamento foi mudando, as Glória coisas a foram acontecendo, Deus. Deus foi abençoando a nossa vida, Glória a Deus. sabe? Foi, meu Deus, foi uma transformação tremenda, assim, sabe? Aí, comecei a trabalhar, fiz teologia, né? Deus prosperando, nossos negócios, Glória sabe? a Assim, Deus. umas coisas tremendas que se eu for contar tudo, tudo mesmo, a gente fica Uhum. muito mais tempo aqui, sabe, irmão? Eu quero resumir um pouco assim, né? Mas, meu Deus, Deus obrando, né? E eu me envolvendo, nós se envolvendo na obra, comecei a auxiliar os Uhum. pastores nas congregações, auxiliando os pastores, sabe? Me envolvi no ministério diaconal da igreja, participava da escola bíblica, sempre estava aprendendo, buscando, assim, Amém. sabe? Muito, muito bom esse período, assim, né? Só que daí passou um tempo, as coisas começaram, na parte financeira, começaram a Desandar. desandar de novo, sabe? Mas uma coisa, irmã, eu lembro uma vez que eu fui trabalhar de moto táxi na cidade, que eu me acidentei de moto. E um dia eu tava assim, eu trabalhei toda a noite. Trabalhei toda a noite, né? Fazendo, levando pessoal para lá e para cá no mototáxi. E de manhã o outro rapaz que eu ia substituir, que ele ia me substituir assim, ele não poderia estar. Eu fiquei fazendo serviço pela manhã. E eu tinha que fazer umas entregas num restaurante lá da cidade, entrega de marmita e tal. E o Matheus era pequenininho nessa época. O Matheus era pequenininho e eu fui lá em casa e ele assim, pai, eu quero ir contigo, não sei o que e tal. Eu disse, não, fica aí que eu vou lá fazer essas entregas, já volto, aí nós vamos brincar e tal. Porque eles eram. O Matheus era agarrado, agarrado, assim, os dois, né? Mas o Matheus era Muito sarno, apegado com o era muito Senhor. apegado. Eu saía para trabalhar, a Eliane passava um baile com ele, porque era incrível, assim, aquele guri chorando pela rua, correndo atrás de mim. Eu tinha que voltar às vezes, olha, era, era até comédia, né? Os vizinhos deviam achar muito engraçado, porque era até comédia. E na igreja, sempre orando, ele era o diácono mirim, para ter uma ideia. Meu Eu Deus. ficava assim, quando eu comecei a trabalhar como cooperador, né? Eu ficava nos cultos assim, e eu lembro que eu botava a mão para frente, eu olhava para o lado, estava do meu lado, ele botava a mão para frente também. Se eu botava a mão para trás, se eu colocasse a mão para Ele lhe trás, ele copiava. copiava, ficava olhando assim todo. Aí o pessoal dizia que ele era o diácono mirim da Mirim. igreja, sabe? Meu Deus, era muito engraçado assim, sabe? Ele, meu Deus, sempre comigo nas orações, madrugada eu ia orar na igreja, ele ia comigo, Amém. tinha relógio de oração, a gente ia de madrugada para a igreja, ele estava junto. E nesse dia ele queria ir junto comigo. Eu disse: Não, filho, fica aí, depois o pai volta e a gente vai brincar daí e tal. Aí fui para fazer esse serviço, fiz as entregas nesse restaurante e estava voltando para a empresa. Mas nesse período, assim, nessas correrias de moto e tal, eu passava na igreja, eu não tinha tempo para Deus, sabe? Eu não tinha tempo para Deus. Teve uma época que eu não tinha tempo para Deus. E eu passava na frente da igreja e dizia assim: Ah, Deus não está bravo comigo, porque eu estou trazendo, Está estou buscando, trabalhando. trabalhando, buscando recursos para minha família, estou sustentando minha família, né? Que é Deus, a família, depois a igreja e tal, né? E eu sempre Uhum. justificando daquela maneira, né? E não ia nos E cultos, não não ia. participava. Aí teve um dia que, esse dia, né? Eu estava vindo assim numa descida e o Espírito Santo falou comigo. Disse assim, e eu correndo, eu corria muito, muito.
muito. A velocidade que eu andava era muito forte, sabe? Sempre andava correndo. E numa descida assim, eu estava numa preferencial. E o Espírito Santo falou: e se um carro se atravessa na tua frente? Olha a minha resposta. Deus estava falando para mim: tu tem que parar, essa velocidade aí não é a correta. Se um carro se atravessar, se tu parar, tu não vai sofrer nada. Mas sabe o que que eu disse? Respondi para o Espírito de Deus? Bah, me quebra todo. Não passou uma quadra para baixo, um carro entrou e eu bati, me acidentei e me quebrei. Quebrei meu pulso, sabe? Fiquei um bom tempo parado, sem poder trabalhar, né? Que as pessoas até tem um irmão que irmão Fábio, uma vez ele chegou na minha casa, assim, muitas pessoas me ajudaram, mas esse irmão assim eu quero deixar relatado, sabe? Porque ele foi lá em casa assim, sabe? Ele trouxe assim ele foi sensível à voz do Espírito e trouxe, ele comprou a compra dele do mês. Que lá em Uruguaiana a gente compra muito por mês, né? Recebe só. No Brasil, mais ou menos, é assim, Sim, né? sim. Que a gente compra uma vez por mês, depois Por vai comprando mês. alguma coisinha, mas o Sim. grosso é Compra sempre no. tudo de Recebe vez. e já vai lá e compra. E ele foi lá, comprou as coisas dele, ele separou, irmã. Sabe? Ele separou, não podia trabalhar. O rapaz que ia me ajudar, que era o dono da moto, não me ajudou, acho que uma, 2 semanas depois não apareceu mais, sabe? Então, assim, eu não tinha. E esse rapaz veio e trouxe as coisas assim, ó, por metade, sabe? O quilo de Meu arroz ele Deus. Dividiu no dividiu, meio. deixou metade para ele e metade ele trouxe, sabe? E até carne ele levou naquele dia, sabe? E eu, meu Deus, ele começou, eu disse, irmão, eu quero orar por ti. Pela tua sensibilidade, que o Espírito Santo falou contigo e tu está aqui me abençoando. Eu quero orar pela tua vida. Ele chorava ali, sabe? E foi tremendo, assim, o que aconteceu naquele dia, sabe? E esse irmão, depois, quando nós fomos para Santa Catarina, ele também foi para lá, ele foi muito abençoado naquele lugar, sabe? Graças a Deus. Então, eu queria deixar registrado assim pela sensibilidade, né, que Deus usa as pessoas, É sabe? verdade. A gente pensa assim que a gente está abandonado, não. Às vezes o homem pode nos abandonar, mas Mas Deus Deus nunca nos não. abandona e usa Sempre, pessoas para com nos certeza, levanta um abençoar. povo, né? Como É levantou verdade, ali sabe? para a vida de De Elias. Elias. Então, assim, sabe, eu vi assim, sabe, os milagres, as coisas Amém. acontecendo, sabe? Mas esse período começou a Amém. escassear, assim, né? Quando nós fomos embora de lá. Aí chegou um amigo meu, trabalhava junto, ele estava em Santa Catarina. Já tinha ido para lá, saiu da empresa, trabalhou um tempo, ele tinha ido para resolver um problema judicial lá, e ele veio e foi lá em casa. E eu tava assim, eu digo, a Eliane disse, tem que te empregar, acha um emprego e tal. Eu digo, amor, aqui não tem como, sabe? Eu não via, eu não conseguia ver lá naquela cidade, eu não conseguia ver, sabe? Eu não tinha uma perspectiva, eu tava tão triste assim, sabe? Que eu vendia e daí as pessoas começaram, eu já não tinha tanta venda, e as pessoas começaram a me dar calote, sabe? As pessoas compravam e não me pagavam. Então foi bem um período bem difícil assim. E eu disse assim, eu me emprego, mas eu vou ter que sair daqui. Eu vou ter que ir para outro lugar, porque aqui em Goiânia não tem condições. Aí, nesse momento, chegou o Paulo. Chegou esse amigo meu e disse, eu tô lá em Santa Catarina, tô lá em Itajaí e tal. Eu digo, não tem trabalho lá. Lá tá cheio de trabalho, né? O pessoal ir para lá que tem trabalho e tal. Eu digo, meu Deus, vou embora então. Tu me aguenta lá na tua casa? Não, vai para lá, fica tranquilo. Eu vou ter que resolver uns negócios, mas daí depois que eu for, tu vai. Não tem problema. Apareceu uma carona do lado de casa. O cara tá levando um Opala daqueles antigos para São Paulo. Ia passar por Santa Catarina. E eu peguei uma carona, o Paulo tava lá na cidade, eu tava lá na casa dele. Cheguei primeiro. Aí a Eliane ficou na cidade para vender as coisas, né? Vender algumas coisas para ela poder viajar também. Ela contou esse período aí, né, Sim, aqui. Mas daí ela foi depois com eles, né? E eu incomodando lá, porque eu queria eles lá, sabe? Não tem esse costume de ficar longe, sabe? Não tem esse da costume. Eu família. me sinto muito mal, assim, quando eu tô longe, né, da minha família. E daí nós fomos para Santa Catarina, começamos a trabalhar ali, coisas foram evoluindo. Só que daí novamente a questão do trabalho, né? Trabalho à noite, não tinha tempo para Deus, tinha que trabalhar muito para poder pagar o aluguel, para poder se alimentar e tudo. Então eu fazia hora extra, eu deixava meu nome lá para o nosso encarregado do setor, né? O nosso encarregado do nosso turno. Olha, tu
coloca meu nome aí, tudo que é hora extra que tiver, pode me colocar que eu tô Para aí, porque suprir eu a necessidade precisava da fazer, família. sabe? Suprir a necessidade e tal. Aí, naquele período, assim, eu não tinha tempo, né? Para ir para a igreja, se Me afastou para ir para a afastei da igreja por causa igreja, do trabalho, né, do pastor? trabalho. Eu me Trabalho sempre lembro era um que empecilho, assim, sabe? a Era uma irmã coisa que era Eliane, uma barreira para mim, né? ela nos contou isso no testemunho dela, Sim, e eu até comentei ali, né, diante do que ela havia comentado, essa situação de que muitas vezes as pessoas pensam que aparece um trabalho, está congregando, tem um ministério, e aí aparece um trabalho e a pessoa deixa a igreja e pensa que é uma porta que Deus abriu por ser um trabalho, né? Mas às vezes nem sempre é assim, sim. porque se esse trabalho vai te afastar de Deus, vai te afastar da família, É, então não pode ser uma porta aberta por por Deus, porque Deus. Ele é o Deus que abençoa, mas que não acrescenta dores. Dores, é Então, se esse verdade. trabalho, se essa porta, ainda que vai trazer uma condição boa para a família, mas a esposa vai ficar sem esposo, os É, filhos vai ficar sem os pais, é, e o pior de tudo, nós vamos ficar sem congregar, ou seja, vamos ficar sem Deus, é. não adianta, porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder Perder a sua sua casa, alma. ganhar o mundo inteiro e É, perder a sua família? é verdade. E isso acontece muito, principalmente na nossa geração, no século de hoje, que os pais falam assim, né? Quero dar para os meus filhos aquilo que eu não tive. E com isso acaba perdendo a família, porque dá o material, mas não dá a presença. É, Eu ouvi uma vez, e não tem muito tempo, de uma pessoa que ela estava contando o testemunho dela, e ela disse assim, né? Ela tinha perdido, na verdade, um testemunho muito forte, e essa pessoa tinha perdido os dois filhos em um acidente. Estavam juntos no carro e perdeu os dois filhos. E o marido não tinha tempo para estar com as crianças nunca, e Deus estava cobrando isso dele. sim. E ela contando, né? Então eles falam um processo, é um testemunho muito forte, por sinal. E eu me lembro que ela falou uma frase muito importante, ela falou algo muito importante ali naquele testemunho dela. Ela disse que, por exemplo, ela falando a parte dela como mulher, que ela também falou um pouco do testemunho. E ela disse assim que é impressionante o que o diabo faz nesse século, porque, por exemplo, as mulheres, elas deixam os filhos na creche ou põem os filhos em alguma outra coisa, né? E somente para ter tempo de passear com o cachorro, para ter mais tempo de passear com o cachorro. Então, isso é uma coisa muito séria. É, Então, querem tempo para quê? Tudo bem, eu sei que o século é diferente, as coisas são diferentes. Muitas vezes a mulher realmente precisa trabalhar para aportar alguma coisa mais em casa, mas é aquela coisa. A geração de hoje quer trabalhar, trabalhar, trabalhar para dar os melhores telefones, as melhores roupas de marca, e essa criança que depois vira um adulto se perde porque não teve, na verdade, o mais importante, que é a presença dos pais. Ou então os pais se matam para pagar uma carreira para o filho, esse filho se torna um arquiteto, um médico, mas vai para o inferno porque perdeu a sua alma. Não foi discipulado, não foi ensinado no Evangelho e não desfrutou da companhia paterna. E isso realmente, nesse século, pastor, é uma das coisas assim que nós temos que temer um pouco e ter muito cuidado. com certeza. Essa questão, eu vivi na pele isso, né? Porque nessas coisas, assim, sabe, de sempre. Claro, são coisas válidas, Uhum. né? Que a gente está pensando assim, Sim, eu preciso suprir a necessidade. claro, Com claro, certeza, com certeza. são válidos Uhum. esses. Só que tem certos limites É verdade. toleráveis, né? Uhum. E eu não entendia isso, sabe? E eu, quando eu passei a ser obreiro da casa do Senhor, eu já tinha meus compromissos, Uhum. além de frequentar os cultos, de estar, né, na presença do Uhum. Senhor, eu tinha minhas obrigações, Amém. sabe? O meu Amém, pastor, na pastor. época, ele queria que eu tivesse presente, Uhum. sabe? Claro, com E eu certeza que é o correto. erroneamente, assim, eu dizia assim, eu vou parar de Uhum. congregar, Uhum. porque Acha que se eu está não estou se ajudando, eu não vou justificar. atrapalhar. Sabe? Olha a maneira A como já é cabeça, né? A a fraqueza mentalidade. espiritual, sabe? O inimigo vai enfraquecendo a pessoa, que chega ao ponto de pensar assim: Sim.
se eu não ajudo, eu não atrapalho, né? Como eu falei para minha mãe lá, eu estava trazendo a mesma coisa. É verdade. Se tu não quer me ajudar, não me verdade, atrapalha, né? É verdade, pastor. Então, muitas coisas. E essa presença da família é muito importante, Amém. sabe? É importantíssimo, porque não é o presente, é a presença. É a presença. Sabe? A pessoa pode trazer o que for, pode dar o que dá, mas não, se a pessoa não está ali, e eles se contentam com tão pouco, né? verdade. Eu vejo agora Não assim com vai as minhas substituir. netas, sabe? Eu fico impressionado, assim. Hoje eu tenho, né, graças a Deus, agora eu tô noutra fase da Amém. vida, né? Que eu desfruto das minhas Desfrutando. netas, sabe? Eu vejo assim, sabe? Amém. Elas vêm assim, vovô, vamos brincar. Mas elas não vêm assim, ai, tem que comprar tal coisa, ai, tem que ter o presente esse, não, ai, me dá um presente, não. Verdade. Vão brincar de mágica, Isso, sabe? assim mesmo. Vão brincar Querem- de se esconder, vão brincar, sabe? Isso. Coisas assim É verdade. que não precisa ter Verdade. um luxo, não precisa gastar naquilo ali, verdade. As sabe? crianças são muito simples. São é verdade. simples, né? Eles fazendo a alegria deles, né? Trazendo a alegria, a companhia de estar junto. Pode fazer. Eu sou muito mais palhaço, importante. sabe? Eu gosto muito de fazer brincadeira, né? Tem uma coisa que eu sempre falo para minhas netas, né? Para as três, assim, quando elas falam alguma coisa que eu faço alguma coisa errada, e elas assim, não é assim, vovô. Eu digo, ai, desculpa pela vergonha que eu passei. Isso, meu Deus, para elas assim, sabe? É uma frase que eu criei e toda vez que acontece alguma coisa eu digo, desculpa pela vergonha que eu passei. Mas elas se matam rindo, sabe? Então eu alegro o coração delas com uma coisa simples assim, Deus sabe? tem dado esse tempo, né? De Graças a Deus, sabe? Eu posso né, usufruir, pastor? né? Glória a Deus. Então, e foi isso, sabe? Daí, né, nesse período, nesse processo, nós fomos crescendo. Nesse período que eu parei de congregar, assim, eu trabalhava à noite, era segurança, até de boate eu trabalhava, irmã, sabe? Trabalhava nas rave. Eu via assim, sabe? Eu via, meu Deus do céu, onde eu tava, assim, sabe? Eu pude ver, assim, ó, aquelas meninas, sabe? Eu vou dizer claro aqui, umas princesas, porque elas chegam assim naquelas festas, Super todas pintadas, todas produzidas, no salto, a roupa. Sóbrias. Sabe como é que eu via depois? Quando Que a sai. gente tinha que quase Meu que Deus. pegar força para tirar para fora, Meu Deus. porque não queriam ir. E aí a gente via assim, ó, alcoolizadas, né? o rosto, Descabeladas, sabe? com os O pés rosto já deformado andando. de droga, de álcool, de preencheu, tudo, né? sabe? Foi De achando que ia tudo. sair feliz e Sem saem contar aquelas acabadas. que saíam, porque tinha as ambulâncias naqueles lugares, que overdose saíam, eram tratadas, Meu levavam, a ambulância levava elas antes da festa mundo e a terminava, sua sabe? aparência. Eu vi muito isso, sabe? mundo Eu e a estava sua ali, aparência. estava vendo aquilo e eu não tinha força para sair. Eu só pensava, não, eu tô ganhando dinheiro, estou trabalhando, é meu trabalho, eu tenho que fazer, eu tenho que levar o sustento para casa. E aquilo me afastou de Deus. Ao ponto, irmã, que graças a Deus, a gente é assim, graças a Deus que Deus tem um amor pela nossa vida, sabe? E um versículo que eu queria deixar aqui para os irmãos, assim, para quem está assistindo, para os irmãos, para as pessoas, né, que não conhecem Jesus. Amém. Tem esse versículo de João 3,16 que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, né, seu filho unigênito, para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o amor de Deus conosco é grandioso, sabe? Você que está escutando agora, que está assistindo né? Saiba que Deus te ama. Deus, Ele quer você. Ele quer a tua vida. Entrega a tua vida ao Senhor, entrega teu caminho ao Senhor e confia nele. Aleluia. Sabe? Deus ele quer suprir as nossas necessidades, tudo aquilo que talvez o nosso pai não supriu. Aleluia. Sabe? Deus quer suprir. Aleluia. Então é muito especial esse amor, sabe? Não é somente um versículo, mas é o todo, sabe? A Bíblia se resume nisso. No amor que Deus tem para com os seus, para as criaturas que Ele criou, para nós, irmãos, é para ti, é para mim, é para nós, sabe?
Então eu me apegava muito a isso, sabe? E eu comecei a querer sair disso, sabe? Chegou um ponto que eu assumi um compromisso, assim, que eu disse, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais trabalhar à noite, se não for para trabalhar de dia, se eu não tiver tempo para estar com a minha família, se tá para estar com Deus, se estar na casa do Senhor, para poder trabalhar, me envolver na obra dele, eu não quero. E eu comecei a recusar. O cara que ligava para mim toda semana para trabalhar nas raves, nas festas, eu disse, não, senhor, eu não quero mais, sabe? O senhor não me ligue mais porque eu não quero mais. Não quero mais trabalhar nisso. E graças a Deus, Deus foi abrindo portas para que eu Aleluia. pudesse trabalhar de dia, ter tempo com a minha família, tempo de Aleluia. qualidade, sabe? Mas eu Aleluia. tive que pagar o preço, eu tive que dizer não, né? E às vezes as Verdade. pessoas querem as coisas, Renunciar mas tem que não ter querem a... renunciar Não querem nada, renunciar. sabe? Uma colheita só é uma colheita se nós semear. Mas o que que nós estamos semeando? O que que nós estamos fazendo? O que que, né? Nós temos aquilo que nós semear, nós vamos colher. Ah, mas eu estou mais preocupado em ganhar dinheiro. Estou mais preocupado em dar conforto para minha família. Não, se preocupa em dar a tua presença. Ensina o teu filho que tu não tem condições de dar isso no celular tal. Não, eu não tenho condição, eu vou te dar esse aqui. Te contenta, meu filho. É o que o pai pode dar. Ser sincero, sabe? Quando a pessoa é sincera, eu levava minha filha para o mercado e dizer, ó, quando ela nasceu, né? É, filha, hoje é assim mesmo, o pai não pode comprar, não pede que o pai não. Quando tinha sobrando alguma coisa assim, pode pedir hoje, tu pode pedir, escolhe o que tu quiser aí, dentro de um, né, de um limite, claro que, mas pode pedir que a gente vai comprar. Entende? Então ensinar eles para saber dar valor às coisas, sabe? Dar valor ao trabalho, ao esforço, né? Então a gente tem que ensinar a realidade, não É podemos verdade. colocar eles numa redoma e achar que a vida é aquilo ali que a gente colocou, por exemplo, aqui, ó, né? Tem essas plantas, filho, tá aqui, ó, essa planta, isso aqui, mas existe mais coisa além disso, existe vida, existem outras coisas além disso. E Amém. nós temos que ensinar os perigos da vida para que eles não sejam É frustrados verdade, depois pastor. crescem, né? É Sejam verdade. uns adultos frustrados que não aceitam um não, porque o pai e a mãe nunca disse um não, sabe? Claro, eu sou contra muitas coisas, minha mãe me batia muito, sabe? Mas era o que ela tinha, era o que ela tinha recebido, né? Eu lembro que no quartel, até teve uma vez que foi incrível, né? Quando eu enganjei, que eu passei a ser soldado velho, os soldados antigos lá que tinham no meu ano de 90, eles tudo, mas nós tínhamos que até prestar continência para eles. Digo, tá, agora ano que vem eu vou chegar os novos, eu vou me vingar, né? Eu vou fazer a mesma coisa. O capitão chegou lá e disse, ó, não quero ninguém do soldado velho aí perto do soldado novo, você não pode fazer nada com eles. Eu digo, pá, agora que chega na minha vez, não posso fazer nada, sabe? Então, aí muda, né? Eu digo, meu É Deus, mas tá verdade. bom. Então, né? Eu com meus filhos, assim, eu já agi muito errado, porque eu também, né, dessa questão Sim, de. sim. Mas graças a Deus que Deus sempre nos Aleluia. amparou, Alinhou sabe? Sempre todas nos as coisas, né, dirigiu, e graças a pastor? Deus, meus filhos, eu posso dizer que eles são bênção, né? Tanto a Juliana quanto o Mateus são bênçãos, sabe? Não deram Nenhum trabalho. nenhum trabalho, Glória a nenhum Deus. trabalho, sabe? Em relação ao que eu aprontei, o que né, nós, meus irmãos, Aleluia. aprontamos assim, eles, meu Deus, a gente só tem que agradecer a Deus Aleluia, pastor. pela vida deles, sabe? E a gente tava ali, né? Aí eu comecei a tomar esse posicionamento, é, comecei a servir o Senhor na igreja lá, que a Helene começou a ir, e uma ética também do pastor, porque eu parei de congregar nessa outra igreja. E quando esse pastor me recebeu, teve um irmão lá de Uruguaiana que eu nem conhecia, eu não conhecia ele. Quando eu cheguei nesse lugar, a primeira coisa que aconteceu nesse lugar, eu olhei assim, do lado, eu estava na porta da igreja, era um portão grande assim, e estava o Douglas. Douglas é meu genro. Ele estava tocando lá no altar. E Deus falou para mim assim: esse vai ser o marido da tua filha. E eu estava naquela condição, irmã.
apartado, sabe? Afastado da igreja, da comunhão. Não congregava mais, estava lá nas baladas, sendo segurança de balada, de rave, de boate, sabe? E Deus falou aquilo ali, eu guardei no meu coração. Guardei, não falei nem para Eliane, não falei nada. Quando chegou um dia, a Eliane veio e disse assim, a Ju quer falar contigo, que ela tá gostando de um rapaz lá da igreja. Eu digo, eu sei, o Douglas, né? Deus já me falou que ele vai ser o marido dela. Meu Deus. Sabe? Vê como Deus é tremendo, Deus as é coisas de Deus são maravilhoso. maravilhosas. E hoje ele é o marido dela, tem as meninas, Aleluias. sabe? Graças a Aleluias. Deus. Uma pessoa abençoada, sabe? Que graças a Deus cuida bem dela, da minha filha, das minhas netas, sabe? Tem trabalhado esforçado para, né, para estar na presença do Senhor, Responsável. responsável. Então, sabe? Eu digo, Glória tudo a é Deus. provisão de Deus, sabe? E Maravilhoso com o tempo, Deus. né, a gente ficou lá e agora estamos aqui, graças a Deus, servindo o Senhor também, né? E eu vim para cá, assim, quando eu vim, né, a gente veio para cá. Meu filho casou e veio. E casou, deu um mês e pouco, eu acho, nem 2 meses eles vieram embora para cá, para morar aqui. E daí a minha filha decidiu também. O meu genro e a minha neta Vitória, né, vieram para cá. E aí nós ficamos lá sozinhos, os irmãos tentando consolar era pior, porque a gente já estava assim, sabe? É uma coisa difícil, né? Sim, Porque já sim. tinha minha neta, Os dois filhos, as né? dois filhos e a Únicos e Vitória ainda também vem para pequenininha e Espanha, tal. os A gente netos. veio para cá, aí a Eita gente estava glória. ali e começamos a orar e eu orei, Senhor, eu quero ir, sabe? Mas eu não quero somente ir por eles. Se for só por eles, eu não quero ir. Eu quero te servir. Eu quero te Amém. servir, eu quero seguir fazendo a tua obra. Que a Aleluias. gente estava ali envolvido na obra, sabe? No ministério que a gente congregava Estavam lá, a gente bem estava aí. envolvido, trabalhando, dando fruto, sabe? Graças a Deus. E eu quero deixar assim registrado também todos os pastores, todas as pessoas, né? Todas as igrejas ao qual eu já participei. Eu quero dizer que todos foram bênção na minha vida, né? Amém. Todos foram pessoas que me abençoaram, que foram pessoas que me ajudaram a crescer. Eu só Amém. tenho a Agradecer, agradecer a Deus pastor. pela vida deles, sabe? Todas as pessoas ao qual a gente participou, a gente fez parte, só tem a agradecer assim a Deus, sabe? E Aleluias. estamos aqui servindo ao Senhor com alegria, né? Meus filhos estão aí, minha esposa As está aqui, netas. as netas que são as bênçãos, agora são blogueiras, né? Estão aí fazendo seus canais, Seus né? canais. Curte, compartilha, se inscreve, curta, né? Vou Tá fazer fazendo um comercial, merchandising. merchan aqui também, né? Aproveitando, sabe? E agradecer a irmã, né? Pelo privilégio, que eu não sei se Amém. você pude expressar aí, é a nossa vida, né? O que Deus fez. E claro, tem muito mais coisas, sabe, irmã? Tem muito mais. Se eu fosse, né? Ficar aqui falando e tal, mas o mais importante de tudo isso, sabe? O mais importante é que Deus, ele renova, ele transforma o nosso Amém. coração, ele transforma a nossa vida para o seu Amém. propósito, sabe? Tudo, Aleluias. tudo converge para o propósito de Deus, sabe? Deus, ele jamais vai deixar pelo caminho aquilo que ele começou. A boa Amém. obra que ele começou, ele Aleluias. vai Ele vai terminar, terminar. sabe? Eu quero, né, deixar para as pessoas, Fique à assim, sabe, vontade, pastor. que busquem o Senhor, sabe? Busque o Senhor, né? Talvez hoje você não esteja congregando, não esteja numa igreja, ou não tenha aceitado Jesus no teu coração. Aí mesmo onde tá, coloca a mão no teu coração e diz, Senhor, eu te aceito de todo o meu Amém. coração, eu te aceito, Senhor. Eu quero que o Senhor Amém. preencha a minha vida, eu quero que o Senhor faça parte da minha vida. Muda a minha vida, muda meu caráter, muda a minha vida. E Deus vai te atender. Busca uma igreja, busca um pastor para estar cuidando, para estar cuidando da tua vida, para estar tratando, sabe? Que Deus ele não vai te desamparar, meu irmão, minha irmã. Eu posso falar assim, né? Pela fé eu já vejo homens e Amém. mulheres transformados pelo poder de Deus, Aleluias. sabe? E só para lembrando aqui de uma coisa assim, que um período, né, que eu era pequeno e nas férias escolares assim eu ia muito para fora. Falando de pastor, né, dessa coisa do pastor, eu tive uma experiência um tempo com o meu avô, o pai da minha mãe, ele trabalhou num aras, cuidava de cavalos de raça.
E então tinha assim, anexo a esse aras era toda a fazenda, então tinha os peões ali, né? E eles saíam para fazer a lida do campo, sabe? Lá no sul é muito comum isso, né? Ter as fazendas, né? De gado, de ovelha, e tem a pionada. O pessoal tem o capataz, que Cuida gerencia, né? da Que cuida ali fazenda. da fazenda e tal. E tem os peões ali que estão ali para trabalhar, para ir para o campo, para cuidar dos animais. E eu sempre, quando eu ia nas férias, meu prazer era entrar em férias e ir para lá. Porque eu gostava de sair com eles para fazer a lida do campo, sabe? De recorrer ovelha, de cuidar dos animais da fazenda, sabe? Da estância, nós chamamos estância, que é fazenda, né? Em muitos lugares vão conhecer por fazenda, mas nós chamamos de estância. E então meu avô, ele tinha um costume que eu tinha que cestear, que é a nossa velha tradicional céstia, como os argentinos, né? Aqui o pessoal daqui da Espanha, eles têm a céstia, Sim. né? Que fica aquele período dormindo. Então a gente almoçava e meu avô ele não queria saber. E os peões eles saíam bem no horário da cesta para ir chegar nos campos e tal, recorrer ao campo. E meu avô me prendia, deixava eu num quarto assim, ficava com a cadeira de balanço dele, ele dormia ali sentado e na frente tinha a porta do quarto onde eu ficava. E eu era tão malandro na época, né, que eu ficava assim, eu ficava cuidando do meu avô pelo buraco da fechadura. E o meu avô tinha o costume de dormir assim, ó, ele colocava um braço assim e dormia assim. Aí ele ficava se embalando lá e tal. Daqui a pouco, quando ele fazia assim umas duas, três vezes que ele dava aquela pescada, não? De vez em quando, aí quando ele fazia assim que ele ficava, eu Dormia abria a mesmo. porta e saía pé por pé do galpão, né? Da onde era o lugar Sim. da residência dele, era um galpãozão grande assim. E eu corria lá pro galpão grande, onde os peão estavam, o pessoal estava saindo pro campo, e eles sabiam, o vô já deixava dito para eles que não era para mim ir junto, que eu tinha que ficar, para eu ir junto, né? Que eu tinha que ficar lá. E eles assim, não, teu vô não quer que tu vá. Tu... Ele deixou? De claro, deixou, ele ficou lá dormindo, ele deixou sair. Ah, então tá, então. E eu às vezes pegava um cavalo, botava, às vezes não tinha nem arreio, né? Que é os apetrechos do cavalo para montaria. Eu colocava um pelego só em cima do lombo e saía. Encontrava eles no meio do caminho, assim, indo já. E eu pedia, eles deixavam daí. Aí eles, então, se teu avô deixou, vai lá e corre lá e abre aquela porteira e já vamos. E aí passava, eu fechava a porteira, já subia no cavalo e saía. Então, ali eu aprendi muito essa coisa do cuidado, porque ali eles são pastores, sabe? Eles cuidam dos animais, né? É um pastoreio. E eu lembro que a gente embretava as ovelhas assim, sabe, para fazer coleta para fazer análise, sabe, para ver como é que estavam, curar a bicheira das ovelhas assim, no meio do casco assim, fica uma fenda aqui, ó, e às vezes tá cheio de bicho de buçano assim, sabe, dos vermes, né? Que as moscas colocam e vai criando aquilo ali, e Meu elas andam Deus. renguendo, a gente tem que tratar aquele animal, tem que colocar um produto, limpar ali, sabe? E eu fazia muito, ajudava eles a fazer isso. E eu via esse tratamento, sabe? E é isso que o pastor faz, sabe? Cuida, limpa É, as depois com o tempo, ovelhas. quando eu me converti, eu vi que esse é o trabalho do pastor, Meu sabe? É o Deus. cuidado, sabe? É o cuidado para aquelas pessoas que querem ser pastoreadas, né? Nós não podemos chegar numa pessoa que não quer ser pastoreada, mas o trabalho do pastor é esse. É É verdade. cuidar, sabe, das ovelhas, cuidar dos machucados, Amém. daquelas coisas, daquele vermezinho que o inimigo coloca, né? Dentro da pessoa, tá ali, sabe? E não são poucos. Quando a gente mexe com aquilo ali, é muita coisa. E assim é a vida das pessoas. Muitas vezes tem muitas coisas, sabe? Que as pessoas estão tão atreladas, elas vêm para a igreja, mas elas muitas vezes não vieram para Cristo. E elas seguem aquela bagagem toda, mas a palavra de Deus diz que o fardo de Jesus é leve, ele quer fazer uma troca. Ele quer trocar, né, um fardo pesado que a gente está carregando por um fardo leve. Amém. Então, se nós deixar entregar esse fardo pesado, a gente vai sair leve, assim como eu saí daquele culto naquele dia, no Amém. primeiro dia da minha conversão, sabe? Os Amém. problemas, eles seguiram. Até hoje nós temos problemas. Se eu disser que não tenho problema, eu vou mentir aqui. E eu não quero fazer isso, né? Porque nós temos problemas. Mas se nós fazermos essa troca, né? Entregar toda a nossa ansiedade, Amém. todas as nossas dificuldades aos pés do Senhor, Ele vai cuidar de Aleluia. nós. Amém? Amém.
Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, pastor Leandro. Então, quero agradecer aqui, pastor Leandro, pela sua presença, pelo seu testemunho, pelo seu tempo, pastor, em estar aqui conosco. O pastor Leandro, nós congregamos na mesma igreja, que é a MSBN Málaga, já está aí mais conhecida, já é conhecida a nossa igreja, né, pastor? Sim, é. Mas Deus vai expandir muito mais aí o Amém. nome dessa igreja, não por ser uma denominação, porque Deus não vem por denominações, Ele vem por um povo, pela sua noiva. Mas tem aqui também nosso pastor Maico Farias, sua Sim. esposa Pamela Santos, que são bênção de Deus. E nós fazemos parte dessa casa, né, pastor? Verdade. E eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida da irmã Eliane. Amém. Que Deus continue derramando sobre vocês a graça. E com certeza Deus ainda tem aí muita coisa para fazer Amém. através Glória da a vida de Deus. vocês aqui nesse lugar. Amém, pastor? Amém. Muito obrigado de Eu que verdade. agradeço, meu Deus. É Amém? uma alegria poder Glória a Deus. fazer parte desse projeto, né? Também agradecer ao pastor Maico aí, que tem uma bênção em nossas Amém. vidas, está sempre Verdade. presente, uma pessoa que É a gente tem verdade. aprendido muito, muito com ele, É pela verdade. humildade, né? Com que ele, A a seriedade sabedoria do que ele trabalho, a conduz. humildade dele, É assim, verdade. sabe? A gente aprende todos os Muitíssimo. dias, muito, verdade. muito, sabe? E Servo de Deus. nossa igreja está de Excelente. parabéns, assim, porque nós temos um pastor, né? É verdade. Que cuida Nós de temos nós. um pastor, é Né? verdade. Nós temos um pastor que cuida das ovelhas. Aleluia. Isso E é eu verdade. agradeço a oportunidade, né? Que Deus abençoe. Agradeço a toda a equipe, né? Que estão aí também trabalhando e dando o seu melhor aí Amém. para a honra e Verdade. glória do Senhor, e que esse canal, né, irmã, ele venha a ser cada vez mais usado como uma ferramenta Amém. de poder, sabe, nas mãos do Amém. Senhor. Amém. Que muitas vidas venham a ser transformadas Amém. por esse poder, sabe? Eu Amém. creio assim, sabe? Eu creio que é o poder da oração, eu creio no poder da palavra, Amém. eu creio no poder do testemunho, porque o nosso testemunho, ele fala, né? Ele fala, sabe? O nosso testemunho não é em vão aquilo que a Não. gente passa, né? As dificuldades da nossa vida, às vezes a gente não entende no momento por que eu estou passando por isso. Né? Por que eu estou passando por isso? Mas quando a gente Tudo vê é uma propósito pessoa, do né? Senhor. Vê uma né? pessoa assim que está passando aquelas mesmas coisas, muitas vezes igualzinho, É né? verdade. E a gente pode falar assim, não porque eu ouvi falar, alguém me disse. Não, irmão, eu estou te falando o que eu vivi, Porque eu sou né? testemunho. Porque eu sou testemunho do que daquilo nós que estamos fazendo aqui. sabe? Né, Então pastor? Nós somos testemunhas. As pessoas testemunhas, que né? têm sentado aqui são verdadeiras testemunhas do Senhor. Amém. Amém? E essa, só para e também, né, Fique à dizer que eu sempre estou assistindo assim os programas, testemunhos, né? Amém. E estou sendo muito edificado Aleluia. com todos os irmãos que já participaram, as irmãs, né, que participaram aqui. Cada um tem um testemunho de vida e é grandioso para o Senhor, e que Deus abençoe muito, Amém. muito, muito a vida de cada um que já participou e aqueles que irão participar também. Amém. Muito obrigado, Amém. Deus abençoe. Amém, amém. Meus amados, vamos chegando ao finalzinho aqui do nosso programa de hoje. E fica aqui outra vez o nosso convite para você nos ajudar aqui, para que o nosso canal venha crescer, venha alavancar. Nós precisamos realmente dos tijolinhos que cada um de vocês possam contribuir, que é você fazendo a sua inscrição aqui no canal, deixando o seu comentário, escreve aí embaixo dos testemunhos, fala de onde você é, de onde você está assistindo, para que a gente possa saber até onde esse testemunho do pastor Leandro vai chegar, tá bem? Quero deixar o meu grande abraço a todos vocês e dizer que Deus é um Deus maravilhoso, e eu não quero despedir aqui porque Deus tem posto isso no meu coração para que esteja orando. A gente vai orar rapidinho para a gente terminar aqui o programa, amém? E a gente já termina. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te damos graças mais uma vez por esse programa, pela vida do pastor Leandro, Senhor, que esteve aqui conosco, falando, Senhor, a sua experiência, nos contando, Senhor, abrindo o seu coração e falando para nós a sua vida, abrindo, Senhor, coisas tão íntimas, coisas tão particulares, coisas que muita gente da família de repente nem sabia por não ter acompanhado, mas que ele abriu aqui o coração, Senhor, e não foi por outra coisa. Foi para que
as fraquezas dele venham fortalecer outros, para que as experiências que ele teve, Senhor, venha falar ao coração de todas as pessoas que estão nos ouvindo neste momento. Senhor, que esta palavra seja uma palavra agora, Espírito Santo, direcionada. Uma palavra, Senhor, que chegue aos corações. Seja uma palavra com chamada, assim como a palavra que nós lemos aqui no início, que Samuel, ele não entendia, ele não sabia identificar a voz do Senhor, mas que chegou um tempo que ele ouviu e ele disse: fala, Senhor, porque o teu servo escuta. Que essa palavra, Senhor, seja neste momento o chamado de Deus na vida dessa pessoa que está nos ouvindo. Nós te louvamos, nós te agradecemos por mais um programa, em nome do Senhor Jesus. Amados, nos vemos, se Deus quiser, na próxima terça-feira, às 19 horas, aqui no seu canal Resgatando Valores, uma conexão maravilhosa entre Brasil e Espanha, Espanha, Brasil. E não se esqueçam, os sonhos não envelhecem. Que Deus os abençoe.